Esse foi o vídeo mais difícil que eu já fiz, porque é muito complicado definir o significado de importância quando estamos falando de obras fictícias no geral, não apenas animes. Você pode ver a importância de uma perspectiva do quão famoso é, do quão influente é, do quão atemporal é, do quão importantes são os temas trabalhados naquela história. Existem diversas possibilidades que abrangem esse adjetivo. Então, para fazer essa lista, eu tive que tentar equilibrar os critérios. E, obviamente, é tudo de uma perspectiva pessoal. Não quero dizer que esses são objetivamente os animes mais importantes. Também não me coloco como um especialista na mídia. Só quis fazer a lista porque é uma discussão ampla e muito interessante. Dadas essas considerações, eu utilizei os seguintes critérios para escolher os animes, em ordem de prioridade. Primeiro, influência do anime na história da indústria. Ou seja, o quanto aquele anime foi importante para definir ou redefinir modelos de histórias, tropos de personagens, temas abordados, o quanto revolucionou e inspirou outras obras e autores futuros. Obviamente, isso se aplica menos para animes mais recentes, que não tivemos tempo para ver o quanto vão influenciar. Segundo, popularidade do anime. Aqui eu dei prioridade para aqueles animes que furaram muito a bolha otaku e levaram a mídia para novos públicos, e depois priorizei a popularidade no Japão acima da popularidade no resto do mundo, uma vez que a ocidentalização da mídia é um fenômeno mais recente e existem casos de obras que praticamente só são famosas fora do país. Terceiro, longevidade do anime. Decidi usar isso como critério, pois não são tantas obras que conseguem se manter por décadas sendo extremamente grandes no Japão e até mundo afora. Quarto, importância dos temas trabalhados e qualidade do anime. Esse aqui é o mais relativo de todos, porque um tema pode ser mais importante para mim do que é para você, e o mesmo vale para a qualidade geral da série. É mais um critério de desempate mesmo. Aliás, tem uma observação importante. Eu não assisti todos os animes dessa lista, apenas a maioria, porque alguns sequer estão disponíveis completos na internet, ainda mais com legenda. E por último, coloquei uma regra para tornar mais interessante a lista: não repetir franquias. Ou seja, não vai ter mais de um Gundam aqui, mesmo que pudesse ter. A franquia inteira vai ser representada pelo primeiro anime. E isso já é um spoiler, inclusive. Agora sim, vamos para o top de animes mais importantes de cada ano, de 1907 até 2025. Katsudo Shashin é considerada a obra de animação japonesa mais antiga encontrada até o momento, sendo uma tirinha de filme curta cujo autor é desconhecido, sua data é incerta. Só se sabe que foi feita entre os anos de 1907 e 1912. O anime, entre aspas, é uma série de imagens em 50 quadros de uma tira de celuloide e dura 3 segundos e 16 quadros por segundo. Retrata um garoto com traje de marinheiro escrevendo o kanji do anime, que significa literalmente imagem em movimento. Tecnicamente, esse anime está longe de ser o que temos atualmente como definição da mídia, mas quis começar a partir daqui por ser importante datar como demorou para se consolidar o que vemos atualmente. Se formos mais longe ainda, as origens do que o anime é hoje datam dos tempos de Emakimono e Kage. Emakimono era um sistema de narração ilustrada contada horizontalmente de rolos de mão pintados. Kage era uma forma de contar histórias através de figuras recortadas e articuladas mantidas entre uma fonte de luz e uma tela translúcida, consistia no uso de fantoches e sombras. Antes da Segunda Guerra, os animadores da época começaram a se esforçar para colocar a animação japonesa aos pés do nível de trabalhos estrangeiros como o da Disney, indo em busca de inovações, como Masaoka, que criou o primeiro anime falado, Hikara Toona no Yo no Naka, em 1933, e também o primeiro anime inteiro feito de células de animação, The Dance of the Shagamas. A maioria das obras precursoras da animação japonesa foram perdidas após o terremoto de Tóquio em 1923, então por isso essa é a parte mais nebulosa do vídeo. Namakura Gatana é um curta de animação que, junto com o anterior, normalmente é considerada a primeira animação japonesa, sendo mais desenvolvido com 4 minutos de duração e uma história mais clara. É um Jidaigeki, um drama de época, cômico sobre um samurai que é enganado e compra uma espada sem fio, tentando descobrir por que ela não corta ninguém, testando em pessoas aleatórias na cidade. É só isso, é como se fosse uma tirinha animada, mas percebam como é uma evolução de Katsudo Shashin, que há 10 anos atrás eram só 4 segundos sem nenhum tipo de enredo.
Esse anime é considerado o primeiro longa-metragem de animação japonesa, e infelizmente é uma propaganda da Segunda Guerra Mundial encomendada pelo Ministério da Marinha na época. Como o título já indica, é uma nova versão do conto do Momotaro adaptada para a guerra. Acompanha um filhote de urso, um macaco, um fazão e um filhote de cachorro após terem terminado seus treinamentos navais. Mais pra frente, o filme mostra eles ativamente em invasões do Japão, com o macaco, o cachorro e o urso virando paraquedistas e o fazão se tornando piloto, concluído no epílogo com ele saltando em um contorno que representa a América, ou seja, os Estados Unidos, que eram o alvo do país na época. Filmes de propaganda foram bem comuns no Japão e em outros países que participaram da Segunda Guerra. Até o Akira Kurosawa já teve que fazer um filme propagandista, mas esse era uma novidade, por não ser comum na animação japonesa. É importante destacar que esse longa é considerado uma sequência de Momotaro no Umiwashi, um filme mais curto de quase 40 minutos que também era uma propaganda, nesse caso retratando o ataque a Pearl Harbor, usando Onigashima como analogia e às vezes até imagens reais do ataque. Hakujaden abre esse vídeo, de fato, depois desses mais nebulosos, por ser o primeiro filme colorido na animação japonesa, adaptando a lenda chinesa da Cobra Branca e sendo a primeira grande produção da Toei Animation, um dos estúdios mais importantes do Japão que vive até hoje. Antes desse filme, eles só tinham feito alguns curtas em preto e branco. Hakujaden foi a primeira história em formato de filme contada por eles realmente. Otogi Manga Calendar, ou Instant Story, pode ser considerada a primeira série de animação japonesa, lançando 2 anos antes de Astro Boy. Obviamente, a grande influência por que vemos nos tempos modernos foi Astro Boy, mas Otogi Manga Calendar é o verdadeiro pioneiro com 54 episódios de 3 minutos de duração cada. É uma série que mostrava diferentes acontecimentos históricos da perspectiva de um personagem que não fazia ideia sobre o que eles eram, misturando a animação e fotos reais para servir resumidamente como um anime educativo. Não tem muito o que falar sobre ele, pois sequer tem completo disponível na internet, mas se você quiser considerar esse o primeiro anime como outros dessa lista, também é justo, apesar da duração dos episódios ainda não ser como o padrão que começou a ser visto 2 anos depois. Agora sim, o primeiro anime mais consolidado dessa lista é o mais óbvio possível. Se você quer falar sobre a indústria de animes, sobre a evolução dela e sobre a importância, é obrigatório citar Astro Boy. Em 1963, foi lançada a primeira adaptação para a animação do maior mangá criado por Osamu Tezuka. Naturalmente havia relevância por vir da maior mente de criação de mangás que já passou pelo mercado, mas havia mais ainda pois era a primeira serialização de uma animação japonesa adaptando o mangá. Não é errado afirmar que é o primeiro anime no geral, mas a definição do que se encaixa em anime é complexa, uma vez que pode abranger animações curtas que existiu antes do lançamento da adaptação. Mas em formato de série, Astro Boy é o grande marco da indústria. Foi o anime responsável por transformar a animação japonesa em um mercado sério que viria a ser polido por futuras obras. Astro Boy é atemporal. O mangá começou em 1952 e 70 anos depois ainda vemos diversas versões da história original, seja essa adaptação de 1963 ou até mesmo aquele filme 3D com dublagem do Rodrigo Faro. Pra vocês terem ideia, o meu primeiro contato com Astro Boy foi esse filme. Eu nem sabia que era um anime porque a obra transcendeu a mídia e se tornou uma marca global. Astro Boy foi responsável por criar moldes de histórias que seriam seguidos até a atualidade, com uma ideia de um super-herói jovem, mas infantil mesmo, para se aproximar mais do público-alvo. Eu nem preciso perder tempo citando a vastidão de exemplos que seguem essa ideia. Outra característica presente e influente foi a aparência do protagonista, que foi marcada por seus olhos grandes e expressivos, algo longe da realidade, mas que conseguia expressar com mais força suas emoções e foi seguido aos montes, como em One Piece, por exemplo. A obra já foi citada como grande fator de influência por alguns dos maiores mangakas da história, como Katsuhiro Otomo, o criador de Akira, Naoki Urasawa, criador de Monster, 20th Century Boys, Billy Bat, Akira Toriyama, Yoshiyuki Tomino, criador de Gundam, Gonagai, que criou Devilman e Kuchihane. Ou seja, é como se Astro Boy fosse o que Dragon Ball foi para a nova geração de mangás Battle Shonen, só que num nível mais pioneiro e até mais abrangente. Não é absurdo dizer que é o maior anime mangá de todos os tempos, olhando dessa perspectiva.
e além de ter se preservado através de novas adaptações, também possui a famosa adaptação feita por Urasawa em Pluto, que pega os principais elementos originais e dá suas características como autor. É um mangá muito famoso e em 2024 recebeu uma adaptação para anime que também fez muito sucesso. Um detalhe, o mangá de Astro Boy vendeu 100 milhões de cópias, é o 16º mais vendido da história. Acho que não existe nenhuma possibilidade de questionar Astro Boy aqui. Tetsujin 28 Go também foi outro anime importantíssimo desse ano, pois foi um dos primeiros a ter um robô gigante de destaque. Mas, em comparação ao Astro Boy, acabou ficando abaixo. A década de 1960 ainda foi um período com poucos animes sendo lançados por ano, e dos que foram lançados, a maioria nem é mais acessível no momento. A própria adaptação de 63 não tem completa na internet. Por conta disso, eu vou ter que pular um ou outro ano. Jango Tatei é mais conhecido por nós como Kimba, o Leão Branco. Foi uma das primeiras adaptações de mangá do Tezuka após Astro Boy, e continuaria sendo adaptada por muito tempo. Em filmes na mesma década, uma sequência em 66, uma nova série em 89, novos filmes na década de 90 e um filme para a televisão no ano de 2009, demonstrando ser uma franquia bem longeva. Kimba foi uma das primeiras animações a se tornar popular fora do Japão, principalmente graças às polêmicas comparações feitas com o Rei Leão, filme que supostamente teria copiado o trabalho de Tezuka. As semelhanças não se limitam apenas aos animais que protagonizam as séries e aos plots. Existem cenas que visualmente são realmente muito parecidas, mas não foi confirmada uma inspiração direta. Mahou Tsukaya Sally é o anime mais importante de 1966 por ser considerado o primeiro Mahou Shoujo da história, uma vez que foca numa princesa e bruxa de um reino mágico. Também foi um anime bem popular na sua época, já que a protagonista foi a primeira grande representação das garotas em uma série animada no Japão. Em 1967, não poderia ser diferente. O próximo anime da lista é mais uma adaptação de um mangá de Osamu Tezuka. Ribbon no Kishi é quase o oposto de Astro Boy, uma vez que o anterior se consolidou como símbolo da indústria como um todo, mas principalmente dos shonens. O personagem é o maior símbolo para personagens masculinos, enquanto Ribbon no Kishi foi basicamente a obra pioneira do lado do shoujo, uma vez que é protagonizado por Sapphire, uma garota que nasceu com o coração azul de um garoto e o coração rosa de uma garota. É uma personagem que orbita entre os dois gêneros. A adaptação de 1967 é a primeira e única junto a um filme isolado de 99. Não foi um anime tão comercialmente grande como foi Astro Boy, mas também possuiu enorme influência dentro da demografia. Mesmo que não tenha sido o primeiro mangá a se encaixar nela, Ribbon no Kishi é considerado o primeiro shoujo moderno, pois Tezuka usou nele o seu método único de contar histórias de forma mais dinâmica e com a inserção de algumas técnicas cinematográficas. Além disso, a obra mudou o rumo de shoujo de quadrinhos curtos de humor feitos apenas para ensinar bons modos para obras focadas em narrativas maiores, estabelecendo também tropos atemporais como uma heroína com olhos expressivos e andrógena, cenários estrangeiros idealizados, enfim. Na década de 1970, a tendência do shoujo se dividia em protagonistas andrógenos, assexuais ou masculinizados e romances mais explícitos, ambos advindos de Ribbon no Kishi. Se hoje, shoujo possui tantos mangás que exploram as complexidades de gênero além de homem e mulher, é por conta do Tezuka, e alguns também consideram o anime como um precursor do gênero Mahou Shoujo, já que é protagonizado por uma super-heroína. Mesmo sem ter outras adaptações para anime, Ribbon no Kishi ainda vive de tempos em tempos sendo adaptado em musicais. Inclusive a personagem principal foi inspirada pelo estilo do grupo teatral Takarazuka Revoe, caracterizado por mulheres interpretando papéis tanto femininos quanto masculinos, e que inspirou o Tena também. Em 1968 foi lançado Gegege no Kitaro. É um caso de um anime que não é tão popular no ocidente, mas é uma marca gigantesca no Japão. Originalmente era uma história de contos populares do início do século XX contada em Kamishibai, teatros de rua japoneses, e foi adaptada em mangá pela primeira vez em 1960. 8 anos depois foi lançada a primeira adaptação para anime, mas não para por aí. A obra basicamente possui uma animação para cada década. Em 71 foi lançada uma nova série, em 85 outra, em 96 mais uma,
Em 2007 de novo, e finalmente em 2018 foi lançado o anime mais recente, fora outros conteúdos como 14 jogos e 2 filmes live action. Ou seja, Gegege no Kitaro é atemporal, e está sendo lançada há mais de um século em diferentes mídias, e não à toa. É uma obra acessível para todos os públicos, é responsável por ter popularizado os yokais, então qualquer anime e mangá que tenha um foco maior nessas criaturas, provavelmente tem alguma pitada de inspiração em Gegege no Kitaro. Não é necessariamente uma obra cheia de complexidade, pelo menos não percebi isso no meu contato com o anime de 2018. Conta a história do Kitaro, um garoto yokai acompanhado pelo pai Medama Oyaji, um olho falante, que lutam para manter a paz entre o mundo humano e dos yokais. É realmente mais voltada para casos episódicos envolvendo histórias de yokais e fantasmas com terror e comédia misturados. Também é importante mencionar que no ano de 68 foi lançada a primeira adaptação para anime de Cyborg 09, um dos maiores mangás escritos por Shotaro Shinomori, figura importantíssima na criação do Tokusatsu. Tiger Mask é mais um caso semelhante a Gegege no Kitaro, de obra extremamente popular e atemporal no Japão, que não obteve tanto reconhecimento no ocidente. O anime de 69 adapta o mangá de 68 escrito por Ikki Kajiwara, um dos autores de Joy. História sobre um lutador de luta livre que era cruel no ringue, mas decidiu mudar para uma figura heróica e bondosa para servir como boa inspiração para as crianças. É bem simples, mas por incrível que pareça, Tiger Mask se tornou um fenômeno japonês, recebendo 2 sequências nos anos 80 e em 2016, mas principalmente por sua influência no cenário de luta livre japonesa. No início dos anos 80, a figura do Tiger Mask foi criada na vida real por lutadores para impulsionar a divisão de peso pesado de juniores. Em 2010, várias pessoas no Japão fizeram doações para causas sociais em nome de Naoto Dachi, o nome real de Tiger Mask. O King de Tekken é uma referência à sua aparência. O estilo de luta do Incineroar do Ash é inspirado nele. Ou seja, o personagem Tiger Mask se tornou um ícone no Japão, num nível parecido com os super-heróis daqui do ocidente. É visto como um ideal de bondade a ser seguido. No ano de 1969, também tivemos a primeira adaptação de Dororo, um dos mangás mais populares escritos por Tezuka, mas decidi não escolher ela simplesmente porque Tiger Mask tem certa influência e um nível de popularidade maior. E Sasai-san, que começou nesse ano e até hoje continua no ar sendo a série de TV mais longa. São 2.793 episódios de 20 minutos. Então o anime é parte da vida de diferentes gerações de japoneses e provavelmente vai continuar sendo por muito mais tempo ainda. Não escolhi ele porque a maior importância de Sasai-san é atribuída ao mangá, que foi um dos primeiros publicados ainda em papéis locais durante 1946. É no quadrinhos pequenos que terminaram de ser publicados em 74 com 6.000 capítulos. O anime também é importante nesse ponto. É um dos maiores nomes do conteúdo infantil do Japão, mas não acho que seja tão influente quanto o Tiger Mask, fora esse aspecto de ser tão grande assim. Bom, o nome Ashita no Joy fala por si só. Eu tenho um vídeo no canal me aprofundando mais na adaptação feita por Osamu Dezaki junto a outros do diretor. A importância de Joy é em todos os aspectos que você pode imaginar. Foi um anime importante por ter revolucionado a maneira como eram feitas as adaptações, que na época eram muito mais simplórias em técnicas. Ashita no Joy trouxe novos recursos como slow motion, o uso diferente de cores para representar distorções nas situações, o uso dos olhos do personagem de forma mais expressiva do que era feito com Tezuka, as clássicas postcard memories, tudo obviamente graças à direção de Osamu Dezaki. Foi a primeira série dirigida totalmente por ele e possui técnicas que foram usadas em toda a sua carreira e replicadas por outros diretores que se inspiraram nele. Joy também foi importante como símbolo nacional do Japão. É um personagem que representa o lado mais pobre do país, ascendendo para condições melhores. Então se tornou uma inspiração para crianças, trabalhadores, pessoas mais vulneráveis que queriam lutar contra o sistema, quase como um sucessor de Astro Boy 6 anos antes. Yu Yabuki é modelo para inúmeros personagens, especialmente da demografia shonen, que são vistos no momento, por sua personalidade forte e vontade de continuar de pé para lutar com a chama de seu coração por seus objetivos. Foi importante para o gênero de histórias de esporte no Japão, uma vez que quebrou com padrões de outros animes de esporte da época, que eram bem mais simples e só queriam mostrar o esporte. Ashita no Joy foi além e usou o esporte como ferramenta narrativa para contar uma história de vida, a história de vida de um homem problemático, cheio de vontade de viver, que lutou até o fim. A forma como o protagonista é explorado nessa história nunca conseguiu ser repetida dentro do gênero. Uma maneira básica de perceber o quão influente Ashita no Joy foi na mente dos japoneses, especialmente dos artistas,
é observando a quantidade absurda de referências feitas à sua conclusão. Bush the Rock, Ken Ashura, Band S, Gurren Lagann, Shokugeki no Soma, Persona 4, poderia legitimamente fazer um vídeo inteiro só compilando todas as vezes que a pose icônica de Joe Yabuki foi referenciada. A conclusão da história é a mais marcante entre todos os animes e mangás. Fora outras referências como Kenji Endo, o protagonista de 20th Century Boys que se apresenta como Joe Yabuki em determinado momento do mangá, ou reimaginações como foi Megalobox, que fez um grande sucesso e é uma homenagem de 50 anos da história. Ou seja, é até repetitivo ressaltar o quão lendário Ashita no Joe é. Pouquíssimos animes chegam perto desse nível de importância. Arsène Lupin é um dos personagens fictícios mais emblemáticos. Além dos livros clássicos, recebemos reimaginações do personagem até hoje, como a série Lupin da Netflix, e acredito que o exemplo mais famoso, Lupin III. No ano de 71, foi lançada a primeira adaptação do mangá de 67. Eu nem consigo contar quantas adaptações foram feitas. Lupin III possui uma quantidade enorme de OVAs, ONAs, filmes, especiais, séries, num nível muito diferente do normal e comparável a obras como Detective Conan. Temos Lupin III de 71, Lupin III parte 2, Lupin III parte 3, Lupin III parte 4, Lupin III parte 5, Lupin III parte 6, a última lançada em 2022. Então estamos há mais de 40 anos recebendo novas séries, e tudo isso só foi possível pela impulsão da primeira em 71, que popularizou de vez os personagens, fora outras adaptações como Castelo de Cagliostro e o filme mais recente feito em CGI. Lupin III foi adaptado de todas as formas possíveis que você pode imaginar e possui crossovers com outros personagens icônicos como Conan. Lupin III ficou famoso por seu elenco de personagens. O Lupin é sagaz, aquele tipo de personagem principal conhecido por estar sempre à frente. É o melhor e mais carismático dos ladrões. Jigen é o mestre quando o assunto é tiro. Fujiko é aquela mulher inteligente, sedutora e independente. O Emon é um espadachim foda que fica na ambiguidade de matar ou ajudar Lupin. E todos possuem um estilo único. Esse estilo, inclusive, foi outro dos principais fatores que tornaram a franquia tão popular. Ele é usado como grande referência até hoje. Shinichiro Watanabe, diretor de Samurai Champloo e Cowboy Bebop, citou a direção da primeira série de Lupin como referência para suas criações. Kojima comparou a personalidade de Solid Snake com Lupin. A franquia é referenciada em várias partes do mundo com grafites, eventos especiais de comemoração, trens e parques temáticos. Lupin se tornou um fenômeno cultural. É um dos maiores personagens da cultura japonesa moderna. Imagino que todo mundo conheça o Go Nagai. É um dos mangakas mais relevantes da indústria, responsável por obras gigantes, por revoluções dentro da maneira como se contam histórias desse formato e também por algumas merdas inacreditáveis. De todas as histórias criadas pelo autor, a sua maior foi Devilman, aquele que viria a se tornar um grande símbolo do uso de violência em mangás, que também foi o motivo pelo qual o autor se tornou tão popular. Devilman, em todas suas diferentes versões e reimaginações, é protagonizado pelo Akira, que absorve os poderes de um demônio e se torna um Devilman. A história, nos seus temas, tinha como objetivo inicial alertar o público dos perigos da guerra, isso justificando a quantidade de violência gráfica no mangá, e também fazer uma crítica aos próprios humanos e como eles praticamente trocam de lugar com os demônios em alguns momentos. O que mais se destaca, particularmente no mangá original, é a arte de Go Nagai, que é muito expressiva e exagerada. Então é muito sangue derramado, muito membro decepado, e o anime de 1972 se aproxima bastante disso, já que começou a ser lançado apenas um mês depois do mangá original começar a ser serializado, então ambos foram feitos simultaneamente. A franquia tem muitos spin-offs feitos em mangá, um filme live action, um crossover com Mazinger Z, também em longa-metragem, crossover com Cyborg 09 lançado em OVA e principalmente uma reimaginação lançada em 2018 dirigida por Masaki Uasa, responsável por trazer Devilman para o novo público de uma nova perspectiva. Então existe uma grande longevidade em Devilman, continua sendo uma referência de violência, guerra e demônios para artistas. Inclusive, o EVA 01 de Evangelion foi diretamente influenciado por Devilman. O ano via as expressões faciais assustadoras dos personagens no mangá como base do mecha junto a Mazinger Z. Falando em Mazinger Z, foi outro anime que eu pensei em escolher para o ano de 72. Foi quando a primeira adaptação da obra foi lançada, e também é do Go Nagai, mostrando quão influente ele foi na indústria, mesmo fazendo muita merda. Mazinger Z foi um dos trabalhos mais essenciais para o nascimento do gênero mecha, que também é um dos maiores gêneros de anime até hoje. Foi o primeiro anime a ter um mecha gigante pilotado por um protagonista dentro de um cockpit,
introduzindo a noção de mechas como pilotáveis e não apenas controlados remotamente. Foi responsável por modernizar e lançar de vez o gênero para a popularidade. Foi responsável por aumentar a responsabilidade dos humanos diante das situações de guerra. Robôs controlados remotamente davam um sentimento diferente para quem controlava e mandava ele matar. Agora os personagens estavam pilotando eles diretamente, estando no momento da morte dos outros seres. Além dessas influências, outra que vai ser importante para animes que eu vou citar posteriormente é o uso de elementos de horror cósmico através dos mechas, que foi mais consolidado posteriormente em Gideon e também usado em Evangelho. Porém, eu escolhi Devilman porque além de ter uma influência parecida em outros âmbitos, tem mais popularidade graças a principalmente ao novo anime de 2018 e ter temas mais relevantes com o teor anti-guerra. O primeiro anime de Gatchaman também foi lançado em 72 e foi um dos precursores do gênero mecha, mas o que mais teve de influente foi na estrutura de personagens principais, uma equipe de 5 heróis que viria a ser repetida nos Super Sentais, como Jetman, que é uma homenagem à franquia. Mas eu acho que Devilman é consideravelmente a mais marcante desse ano. Cult Honey, mais uma obra do Go Nagai pra lista, e dessa vez é uma que eu odeio. Odeio pelo menos o mangá, que esteve no meu vídeo comentando sobre os mangás com as piores avaliações do mal. Fora ele e a adaptação para anime de 73, existem outras duas séries de OVA e 3 adaptações para live action, uma delas sendo dirigida por Hideaki Anno. Cult Honey foi um marco por ser protagonizado por uma super heroína, mas especificamente por esse protagonismo ser em um mangá shonen. O próprio Go Nagai afirma isso, então não sei se é literalmente a primeira de um shonen, mas foi a primeira a se tornar emblemática por vários motivos, como o fato dela perder a roupa toda vez que se transforma, e por ter muitas transformações e pilotar uma moto. Existe uma grande presença de características tokusatsu na personagem que a fizeram se tornar tão marcante na indústria, além de também possuir alguns tropos que se tornaram característicos do gênero Mahou Shoujo. Eu já comentei com mais profundidade sobre o conteúdo do mangá, que é adaptado no anime de 73, no vídeo que eu citei antes. A situação de Cult Honey é mais debatível. Muita gente vê o mangá como um grande expoente do feminismo na indústria japonesa, justamente por ser uma protagonista feminina de personalidade forte com transformações em Shin, em uma revista com público-alvo masculino, mas também é visto como controverso, pois a personagem é tratada de forma tosca nessas primeiras adaptações. Muitas vezes o Go Nagai faz um hate gratuito e apelativo com ela, claramente só para agradar o público-alvo. Por conta disso, eu fiquei até em dúvida se colocava o anime como mais importante de 73, mas pela longevidade e popularidade, acho que seria impossível não colocar. No mesmo ano foram lançados outros relevantes, como o primeiro anime de Kashan, que também trazia mais elementos de tokusatsu e misturava com os elementos de anime da época, e posteriormente seria reimaginado em outras versões, como eu comentei no meu vídeo especificamente sobre todos os animes de Kashan. Karate Baka Ichidai, anime dirigido por Osamu Dezaki, que eu comento em um vídeo sobre o diretor, também foi lançado. E esse foi bastante importante, pois foi um dos principais responsáveis por popularizar o karatê no Japão, especialmente entre as crianças da época, por adaptar histórias de Masutatsu Oyama, criador do estilo karatê Kyokun Shikai. E também tivemos o primeiro anime de Doraemon, que é uma das maiores marcas infantis do país e é muito maior do que o Honey em popularidade, mas decidi não escolher ele, pois esse anime não é o maior nem o mais popular e também não é influente como a história de Go Nagai. Na primeira versão do roteiro, eu tinha escolhido o primeiro anime de Getter Robo, mas depois eu percebi que não tinha como. Space Battleship Yamato teve um nível de influência crescente ao longo do tempo que eu não posso ignorar. É engraçado porque o anime original não deu certo no início, tanto que teve que ser cortado e continuar depois um filme que aí sim fez mais sucesso. As outras temporadas acabaram fazendo mais sucesso também por conta das dublagens. Por algum motivo aqui na TV Manchete passaram a segunda e terceira temporada, mas não passaram a primeira, com o nome de Patrulha Estelar. A importância de Yamato está na narrativa complexa que ele apresentou, especificamente em obras futuristas de ficção científica. Foi um precursor para um universo complexo e cheio de linhas de tempo diferentes, como Evangelion, Macross e Gundam. O anime original de Yamato é uma base tão forte para obras de space opera que até algumas que não são admitidamente inspiradas foram comparadas, como Star Wars, que também é batalhas do espaço com navios estelares entre rebeldes e um império. Basicamente, nos anos 70, era a referência de histórias do espaço quando o assunto era animação, tanto que também inspirou Space Invaders, que é um jogo muito importante para a mídia. Existiram muitos filmes continuando o original, muitos spin-offs e recentemente remakes que continuam sendo lançados. O último é de 2024. A longevidade de Yamato se dá pelo universo complexo que foi construído.
no sentido de ter várias linhas do tempo e você ter que se esforçar para entender qual vem antes, qual se conecta com qual. Foi uma das primeiras obras espaciais, se não a primeira, a explorar mais disso. E eu ainda acho válido citar Getter Robo. No ano de 74 foi lançado o primeiro anime adaptando o mangá de Getter Robo, criado por Ken Ishikawa e Go Nagai. Getter Robo é uma das obras mais importantes para o desenvolvimento do gênero mecha. Saiu justamente numa das principais décadas do gênero junto aos anos 80, um período de forte crescente na popularidade dos robôs gigantes na vida dos japoneses. Resumindo, Getter Robo é sobre robôs gigantes lutando contra dinossauros gigantes, mas é bem maior do que isso. A série foi responsável por começar e consolidar as fusões. Nesse caso, 3 veículos independentes formavam o Getter Robo, possibilitando múltiplas formas. Uma ideia que seria muito usada nos anos seguintes, com Gurren Lagann, por exemplo. De todos os mechas lançados posteriormente, Gurren Lagann é o que mais se inspirou em convenções criadas pela franquia. As brocas utilizadas em Getter Robo, com marcas de estrada também sendo usadas em Gurren Lagann, poder espiral inspirado nos raios Getter, são muitas semelhanças que eu aprofundei mais em outro vídeo anterior. Yamato é mais importante por longevidade e por ter alcançado influência até fora do Japão, mas Getter Robo também tem valor. Outro anime lançado nesse ano que é relevante para a história da indústria nesse período é Alps no Shoujo Heiji, do Takahata, que anos depois seria um dos criadores do estúdio Ghibli. Foi um anime que fez sucesso no Japão, mas também internacionalmente, especialmente na Europa, permitindo que ele e o Miyazaki começassem uma série de animações baseadas em obras literárias de fora do país, conhecidas como World Masterpiece Theater. Em 1975 foi um ano complicado para decidir, pois eu conheço poucos dos animes lançados nele e fiquei muito em dúvida entre Yusha Raiden e Gamba no Bouken. Yusha Raiden é mais uma série episódica de mecha feita pela Sunrise nos anos 70, seguindo moldes estabelecidos pelas anteriores. Não tem influência como as citadas na lista, mas serviu como inspiração para Hashefun, um mecha muito bom. Foi o primeiro anime mecha a conseguir extrapolar o Japão e se tornar popular nos Estados Unidos, sendo transmitido na época e tendo bonecos vendidos localmente e sendo referenciado em Jogador número 1 inclusive, que é um filme bem mainstream, então mostra que de certa forma conseguiu furar a bolha do gênero. Além disso, possui uma nova versão em 1996 e outra em 2007, mostrando que possuiu algum tipo de longevidade. O outro anime que eu fiquei em dúvida de colocar foi Gamba no Bouken, um anime dirigido pelo Osamu Dezaki, então naturalmente tem um peso maior, mas também possui outro peso de ser uma renovação no estilo do diretor, que adotou traços mais cartunescos, personalidades mais cartunescas para os personagens, introduziu um uso de cores mais vivo e dinâmico como visto no cinema. Tudo isso eu falo mais sobre no meu vídeo falando do diretor. No fim, eu decidi escolher Yusha Raiden pelo seu sucesso comercial fora do Japão e por ser influente de alguma forma mesmo que em poucos animes. Até hoje eu sei pelo menos. Em 1976 foi outro ano complicado para decidir qual foi o anime mais importante, não por eu ter ficado em dúvida entre 2 ou mais, mas simplesmente por ter poucos animes destacáveis. É difícil porque a maioria lançado eu não fazia ideia do que era. O único que eu tenho o mínimo conhecimento sobre, e inclusive deveria ter assistido mas continuo enrolando, é Candy Candy. É um shoujo clássico dos anos 70 que curiosamente conseguiu furar a bolha ao ser transmitido no Brasil e em Portugal durante os anos 80. No Brasil foi transmitido incompletamente na Record e em Portugal na RTP1, mas foi cancelado por violência psicológica excessiva, algo bem esperado em shoujos dramáticos desse período. Candy Candy se destaca culturalmente, já que conseguiu criar uma base de fãs pequena mas fiel em outros países como na Itália e impulsionou as vendas de mangá shoujo, além de impulsionar investimentos futuros em animes da demografia. Não é tão longevo, só teve 2 filmes como sequência do anime original, mas foi um pequeno marco entre os anos 70 e 80 que conseguiu criar uma fandom. Não é tão relevante como os outros escolhidos, mas é o que mais se destacou desse ano. Esses últimos 3 anos foram uma sequência difícil mesmo. Mais uma vez não tiveram tantos animes que se destacaram além de Enakiko. No máximo teve a segunda parte de Lupin III, mas como eu falei no início, não quero repetir franquias. E Enakiko, ao menos, é considerado um clássico na comunidade.
é uma das maiores referências quando o assunto é Coming of Age e Slice of Life, sendo um dos melhores animes de Osamu Dezaki e tendo temas importantes sobre amadurecimento, desenvolvimento de laços afetivos e familiares não biológicos, amizade entre pessoas conectadas por realidades duras. Possui algumas questões técnicas e artísticas muito interessantes quanto à arte, por ter a presença de Akio Sugino, Hirokata Takashi e Shishiro Kobayashi, 3 dos maiores nomes da indústria na equipe. Tudo isso eu falo de forma mais aprofundada no meu vídeo sobre o diretor. A história é baseada no romance Sun's Family de Hector Malott. A adaptação de 77 foi apenas uma delas, sendo outra lançada em 96 em formato de série animada, e também teve um filme lançado em 94. É um ótimo anime, mas quanto à importância realmente é difícil de destacar algo além de seus temas e uma certa longevidade por ter pelo menos 4 versões da história. Capitão Harlock, especialmente pelo protagonista, se tornou um anime icônico. Curiosamente, os 2 animes mais importantes desse ano foram feitos por Leiji Matsumoto, Harlock e Ginga Tetsudou, 999. Harlock é um pirata especial que se rebela contra o governo da Terra, e sua história foi adaptada pela primeira vez em 78, mas se expande muito além disso, possuindo o filme live action CGI e outras adaptações junto a outros personagens criados por Matsumoto. O que tornou o personagem de Harlock marcante foi sua personalidade forte e estoica, inspirando personagens de outras obras famosas como o Tushido de Sailor Moon e o Alex Rowe Last Exile, além de ter um design icônico junto a Arcadia, sua nave espacial. A estética do primeiro anime de Harlock ajudou-o a se tornar esse ícone, abraçado pelo Japão ao ponto de ter uma estátua no país. Sua influência se expande para o resto do mundo. O anime de 78 é um clássico space opera com formato episódico. Harlock é considerado um clássico na comunidade e, junto com Galaxy Express, forma um conjunto de obras espaciais marcantes de Leiji Matsumoto. Mas agora sim, a gente volta a falar de um gigante dos animes e mangás, uma das maiores e mais influentes franquias dos últimos 45 anos, Gundam. Só para começar a descrever o quão imenso esse negócio é, a franquia Gundam se encontra até a última pesquisa realizada em 13º lugar entre as franquias de mídia com a maior bilheteria de todos os tempos, simplesmente com 26 bilhões de dólares arrecadados. Gundam há décadas transcendeu completamente a mídia, se tornou uma marca de filmes, jogos, brinquedos, se tornou sinônimo de mecha e tudo que está relacionado ao gênero, não só no Japão, mas no resto do mundo, num nível que nenhum outro conseguiu alcançar. Fora a enorme popularidade mostrada através desses números, Gundam também é uma das, se não a franquia mais longeva do Japão quando o assunto é anime, pois possui mais de 50 séries de anime, filmes, OVAs, jogos, novels, mangás, junto com uma indústria de mercadorias que representa 90% do mercado de modelos plásticos japonês. É um nível diferente de tudo visto e que vai ser visto nesse vídeo. Gundam e especialmente o Tomino, que foi o criador original de tudo, são o pai do mecha, o pai do gênero responsável pelo boom dos animes no Japão e fora dele. Gundam revolucionou os mechas por trazer uma perspectiva mais realista para os robôs gigantes. Ao invés do exagero fantasioso anterior, os Gundam são mais militarizados, com uma mistura de ficção científica, sem aquelas loucuras de várias fusões e transformações energizadas por poderes sobrenaturais. Além disso, Gundam desviou do padrão de séries episódicas mais simples e trouxe narrativas mais complexas, envolvendo temas anti-guerra, envolvimento de pessoas mais jovens às guerras, discussões políticas, o custo do conflito. Acho que todo mundo já viu alguém elogiar Evangelho por ser um, entre aspas, mecha focado nos humanos. Um mecha que não é só luta de robô gigante. Essas afirmações se aplicam justamente a Gundam. O anime de 79 foi responsável por dar essa maior complexidade para os personagens humanos e como eles usam os robôs. Existe o mecha antes de Gundam e o mecha depois. Gundam normaliza os robôs gigantes. Antes, robôs gigantes eram considerados especiais, como se fossem monstros de ficção científica que poucos conseguiam ter, enquanto no universo Gundam os mechas se tornam como armas comuns, parte normal de qualquer exército. Fora o impacto que possui no gênero, existe o impacto cultural no Japão. Existe um museu dedicado apenas a Gundam no país, com uma outra estátua no Parque Floraland, na China,
A franquia, especialmente quanto aos robôs, já foi alvo de discussões sobre como a tecnologia nela se relaciona com o mundo moderno e a possibilidade de ser alcançada. Tem a Gundam Magazine, que é uma revista própria da franquia. Alguns veículos feitos no Japão são inspirados nos designs do Gundam. Junto aos próprios Gundams, o maior símbolo da franquia é o personagem Char Aznable, ao ponto de ter se tornado um arquétipo dentro das séries. Cada uma tem um Char clone. O personagem segue o arquétipo do homem mascarado, que esconde identidade e representa uma dualidade de personalidades, alternando entre a identidade com e sem a máscara. Se você vê algum anime usando esse arquétipo atualmente, saiba que a popularização dele também foi graças a Gundam. Gundam é inquestionavelmente o anime mais importante de 79. É um dos animes mais importantes da história do Japão, mas ainda preciso fazer menções honrosas para outros lançados neste ano. Teve mais um anime de Doraemon, dessa vez um dos mais populares, com incríveis 1787 episódios. O filme Castelo de Cagliostro, uma das adaptações mais populares de Lupin III. A Kage no Anne, que é referência de como ele que está recebendo um remake anime no momento que eu escrevo esse vídeo. E teve uma adaptação para a série live action bem popular na Netflix. E também Versailles Nobara, um dos melhores animes que contou com a participação de Dezaki e uma das obras mais importantes da demografia shoujo. Após o lançamento das histórias, começaram a possuir mais personagens femininas contra ideias tradicionais de gênero. Influenciou no amadurecimento de um público infantil para um público adolescente. Foi um grande símbolo de discussões de gênero, como outros, e foi responsável por popularizar mais ainda a cultura francesa no país, além de ser longevo graças às várias adaptações que recebeu, inclusive um filme em 2025. Ou seja, 1979 foi um ano recheado de clássicos que são lembrados até hoje, mas nenhum deles chega perto da imensidão que Gundam é. Em 1980 também foi um ano recheado, pois tivemos uma nova adaptação de Astro Boy e a continuação do anime de Ashita no Joy, que é um dos melhores já feitos. Mas como eu não repito franquias, o anime escolhido foi Space Runaway Ideon. É mais uma série criada por Yoshiyuki Tomino, que não estava satisfeito em apenas revolucionar com Gundam e decidiu criar mais uma das séries mais influentes do gênero com Ideon. Eu gosto de ver como um Gundam mais voltado para o horror cósmico e um pouco mais sombrio. Eu me aprofundo mais nos detalhes da história do anime no meu vídeo sobre Mecha, mas basicamente a obra é conhecida como uma precursora de Evangelion, porque o próprio Anno a cita como uma das maiores influências e é algo perceptível para quem assistiu os dois animes. O anime possui temas semelhantes com Gundam, ao ter um teor anti-guerra, desenvolvendo o conflito entre humanos e alienígenas por uma fonte de energia que está além do controle de ambos os lados. Essa energia junto ao Ideon, o Mecha, são usadas como terror, como uma força que os humanos não podem controlar e que vai levar eles à ruína. Ao mesmo tempo, Ideon também tem um foco em como os jovens são forçados a serem jogados em brigas entre adultos, representado pelo protagonista Cosmo, semelhante ao que ocorre com o Shinji sendo forçado a entrar no robô. Ambos os personagens passam por traumas psicológicos tendo que pilotar os robôs em conflitos com alienígenas, e ambos os animes destacam que os robôs são pilotados por jovens. O próprio final de Ideon lembra bastante o final de Evangelion, com o projeto da instrumentalização. Não vou dar spoilers, quem quiser saber depois assista o vídeo que eu citei. Ideon não se tornou uma franquia gigante como Gundam, parou no filme que termina a história do anime, mas é uma obra que se destaca na importantíssima carreira do Tomino, se destaca no meio do mecha e se destaca por ter influenciado Evangelion, que também é um anime extremamente influente, então não podemos subestimar o tamanho de Ideon. Urusei Yatsura recentemente recebeu um remake em anime. Acho que todo mundo sabe a esse ponto o que é e de quem é. E o motivo para ser tão importante para a indústria são características intrínsecas a diversos animes que a maioria das pessoas nem sabe. A Rumiko Takahashi é uma das maiores mangakas. Além de Urusei Yatsura, ela fez Inuyasha e Rama. Naturalmente isso dá mais relevância para Urusei Yatsura, mas mesmo sendo discutível se mundialmente a obra é tão conhecida quanto as outras duas, não há discussão entre qual é a mais importante para os animes, pois Urusei Yatsura foi responsável por tropos e tendências de anime de comédia romântica. A Lum é uma alien que aparece e obriga o Ataru a se casar com ela, enquanto a Shinobu é uma amiga de infância apaixonada pelo Ataru. A estrutura do anime gira em torno desse triângulo. Eu nem preciso me esforçar
e começar a citar a quantidade de animes harem que seguem essa fórmula. O próprio To Love Ru, por exemplo, que é o maior da última década junto com DxD, se encaixa perfeitamente nessa descrição. Fora os tropos desses personagens. A Lun é basicamente uma tsundere. Mesmo que ela passe por uma mudança de personalidade mais natural que o normal, a maioria considera ela a primeira grande tsundere. Enquanto o Ataru é aquele típico protagonista de romance que não quer ficar com a garota bonita que gosta dele, ou é simplesmente tapado demais para perceber, e a Shinobu é a amiga de infância que sempre perde. É literalmente o protótipo de qualquer harem recente. Eu posso odiar esse tipo de romance, inclusive nem de Urusei Yatsura eu gosto tanto, mas não tem como negar a importância do pioneiro num tipo de história que se tornou uma febre, especialmente nos últimos 20 anos. E outra relevância que especificamente a Lun teve foi na cultura de waifus, pois ela é considerada pela maioria a primeira waifu, a primeira personagem feminina com uma aparência agradável a se tornar desejada e amada de forma anormal pelas pessoas, se tornando um símbolo maior do que o próprio anime. Fora toda a influência na maneira como os animes funcionam atualmente, Urusei Yatsura é uma franquia cheia de conteúdo. Fora o anime original e as 2 temporadas do remake lançadas, existem muitos filmes que são dirigidos por pessoas importantes, como Mamoru Oshii. Urusei Yatsura é um divisor de águas para a indústria, que depois dele começou a dar mais oportunidade para a história de romance escolares com essas pitadas de comédia e absurdo, inclusive por parte da própria Rumiko. Macross é, pra surpresa de ninguém, mais um anime mecha nessa lista. O ano de 1982 foi quando a primeira série da franquia foi lançada, uma franquia que teria até recentemente sequências lançadas, se consolidando como um dos principais pilares do gênero junto a Gundam, Getter Robo e Mazinger Z. Macross é um fenômeno grande não só no Japão, mas também no ocidente, tendo uma versão norte-americana realizada em 1985. Macross popularizou o conceito de mechas que conseguem se transformar de um veículo comum para um robô gigante. Não foi introduzido no anime, apenas popularizado. Todo mundo aqui já viu ou pelo menos conhece Transformers, que é o mecha mais popular no ocidente junto com Gundam. Então só o fato de uma franquia gigante assim ter uma das suas principais características inspiradas em Macross diz muito sobre a grandeza da animação. Macross também se diferenciou um pouco ao mostrar o lado do conflito da perspectiva de civis não combatentes, como a Lin Minmei, a primeira idol virtual, que é resumidamente o que a Hatsune Miku é, então é algo muito grande também. E a função da Misa Hayase na história é outra inovação. Ela é uma das comandantes do navio de guerra Macross, era a comandante do Hikaru Ichijou, protagonista que era piloto de caça que se transformou em seu interesse amoroso, de forma semelhante com filmes como Top Gun, por exemplo. Apesar de que Macross provavelmente não foi a primeira história a fazer isso, mas foi uma das mais famosas e isso foi algo que só veio se tornar comum nos próximos anos. Também não é exatamente igual a Top Gun, porque existe a Lin no meio que também possui uma relação forte com o Hikaru. Outro aspecto de influência de Macross é a maneira como a anime usa os mechas para representar os pecados da geração antiga e a oportunidade da geração nova. O anime mostra que as máquinas foram usadas para a guerra antes e não podem ser removidas da Terra, então a nova geração precisa usar elas para pavimentar a paz, uma vez que outras pessoas vão ser querendo usar elas pro mal. Que nem outros animes de mecha da época, Macross reflete o trauma do Japão das suas guerras. A história coloca a humanidade no meio de um conflito que não era planejado. Coloca literalmente uma cidade inteira no meio do conflito. Não são só pilotos treinados e envolvidos, os civis também se envolvem. Então Macross acaba executando essa ideia padrão da época de forma mais sólida. Uma semelhança válida de ser apontada que Macross tem é com Yamato também. Membros da staff do anime de Matsumoto fizeram parte da staff de Macross. A Misa é uma personagem com traços parecidos com as personagens femininas do Matsumoto. Ambas as obras possuem algumas características advindas da demografia shoujo, especialmente Macross, que possui uma forte presença do romance. Em síntese, Macross foi um dos mechas com a maior influência fora do Japão, mudando histórias do ocidente, além de também ter feito grande sucesso no país. No mesmo ano, Space Cobra foi lançado. Anime do Dezaki também ganhou popularidade fora do Japão e outras adaptações mais recentes, mas obviamente não teve o mesmo tamanho que Macross. Kinnikuman é uma obra muito importante de ser citada por ter influenciado, ou ao menos ser muito parecida, com o que viria a ser um dos animes mais importantes posteriormente.
Dragon Ball. Kinnikuman, antes dele, e Hokuto no Ken, já estava usando tropos que viriam a ser muito repetidos em Battle Shonens, como o conceito de vilões redimindo e se tornando personagens secundários do lado do protagonista, matar personagens só para fazer drama e depois rever eles no final. Já usava sistemas numéricos para definir nível de poder. Acho que ficou bem claro o quão semelhante Dragon Ball é com Kinnikuman. A autora de Fullmetal também já chegou a citar ele como influência, Mashima Togashi também. Kinnikuman é uma marca muito grande no Japão, mesmo não sendo tão popular no resto do mundo. É um dos mangás mais vendidos com 78 milhões de cópias. Continuou tendo sequels, spin-offs, filmes, inclusive live action. Recentemente ganhou um anime novo. É uma franquia longeva, influente e popular no Japão. Inclusive, até a mesma estrutura de torneios em Battle Shonen também é muito inspirada em Kinnikuman. Eu fiquei em dúvida entre ele e Capitão Tsubasa, que foi o primeiro grande anime de esporte desde Ashita no Joy, no sentido de popularidade, e falando de popularidade global até superou. Tsubasa vendeu 90 milhões de cópias no mundo inteiro e no Japão foi um dos principais responsáveis por popularizar o futebol para as crianças e também teve forte influência em jogadores do resto do mundo. Nakata, Del Piero, Iniesta, Messi, Zidane, esses são apenas alguns dos nomes que já disseram terem sido inspirados a jogar futebol por terem crescido assistindo Tsubasa. O anime também ganhou muita força aqui no Brasil como Super Campeões, junto com Super 11 são alguns dos animes mais populares no país. Os personagens de Capitão Tsubasa, fora aqueles inspirados em jogadores reais, falando especificamente do Tsubasa, por exemplo, se tornaram muito grandes no Japão, ao ponto do Tsubasa e do Misaki aparecerem na cerimônia de encerramento das Olimpíadas de 2016 e no vídeo para as Olimpíadas de 2020. Os torcedores japoneses constantemente referenciam o protagonista. Diferente de outros animes de esporte até o seu lançamento, o Tsubasa, pela personalidade extrovertida e um sonho grandioso, conseguiu um apego muito rápido de quem assistiu na época. No ano de 83, saiu também a primeira adaptação de Gogo 13, em formato de filme, dirigida por Dezaki. O mangá de Gogo 13 é um dos maiores do Japão, sendo lançado desde 1968, mesmo após a morte do autor original, com um total de 300 milhões de cópias vendidas, figurando no top 3. Nesse filme, inclusive, ocorre o primeiro uso de CGI em uma animação japonesa e um dos primeiros usos de CGI em filme no geral, então também foi importantíssimo tecnicamente. Eu decidi escolher Kinnikuman porque o filme de Gogo 13 não foi tão grande quanto o mangá original, foi só uma das adaptações mesmo sendo dirigida por Dezaki. Eu acho esse ano bem debatível, porque Kinnikuman é muito importante, mas esses outros também possuem suas importâncias próprias. Mas enfim, fiquei com Kinnikuman. Hokuto no Ken é um caso semelhante a Ideon, um anime grande sozinho, mas maior ainda por também ter sido uma influência direta para outra obra importante, nesse caso, Jojo. Hokuto no Ken foi um dos grandes responsáveis por introduzir em Battle Shonens uma violência exagerada com personagens mais exagerados ainda. A semelhança que Jojo possui com Hokuto no Ken, além dos designs exagerados de homens bombados que Jojo tinha nas primeiras partes, é no Ramon, que deixou de ser usado no mangá justamente por ser parecido até demais com o poder de Hokuto no Ken. No caso, é o nome da técnica usada em Hokuto no Ken. Além de Jojo, o Miura citou a obra como a que mais teve impacto nele. Yukimura foi inspirado a se tornar um mangaka após ler Hokuto no Ken. Foi um marco para animes e mangás com focos em lutas e também para outras mídias. Street Fighter com certeza teve inspiração em Hokuto no Ken, principalmente no Ryu. A própria ideia de Fatalities muito usada em Mortal Kombat é creditada ao anime. Fora o fato de ter voltado à popularidade recentemente pelo meme do Omaiwa Mou Shinderu, um dos que mais viralizou envolvendo anime no geral. Hokuto no Ken também consta na 18ª posição de mangás mais vendidos da história, com 100 milhões de cópias vendidas e conta com outras versões além do anime de 1984, como a sequência, filmes, OVAs, especiais, um remake que foi anunciado em 2025 e a prequel Souten no Ken, lançada nesse século. Então é uma franquia que até hoje sobrevive. Além de Hokuto no Ken, no ano de 84 foi lançado um dos filmes de anime mais importantes, Náusea. É um dos maiores trabalhos do Miyazaki em popularidade e relevância, sendo visto como um precursor do estúdio Ghibli, sendo referência para o estilo adotado nos filmes do estúdio e para os temas trabalhados também, como visões pró-ambientalistas e contra a guerra que estão presentes em praticamente todos os filmes do diretor. Hokuto no Ken é muito mais influente e discutivelmente mais famoso,
mas Náusea também é um dos grandes e merecia ser citado. Em 1985 foi o primeiro ano que eu tive que decidir o anime usando o último critério, de importância de temas e qualidade. Tenchi no Tamago é um OVA que se tornou um clássico graças à direção especial de Mamoru Oshii, sendo discutivelmente sua obra mais relevante até o momento. O anime utiliza uma narrativa mais visual, com poucos diálogos, focando mais nas alegorias para construir seu mundo e personagens. Então ia contra o que se via na maioria das produções do Japão na época. O seu estilo também era diferente, com menos cortes e uma paleta de cores mais cinzenta, menos viva, com um ritmo mais lento. Pode-se dizer que Tenchi no Tamago representa o núcleo de Mamoru Oshii, no sentido de englobar temas que ele trabalhou e continuou trabalhando posteriormente em seus outros trabalhos, como conflito de sonhos e realidade e referências cristãs. A garota carrega o ovo e o homem sonha. O homem quebra o ovo da garota e acaba com suas crenças, enquanto o homem não encontra o pássaro com que sonhava. Eu já fiz um vídeo há 4 ou 5 anos atrás, me aprofundando melhor na interpretação que eu tive do filme. Eu não sei se ele envelheceu também, mas tá aí pra quem quiser ver. Pra mim, o que torna Tenchi no Tamago especial é a maneira como abre interpretações. É importante que histórias menores, diretas e mais abertas, com o uso mais forte do visual do que texto literal, existam mais. E para a época, o OVA rompeu com os padrões da indústria. A sua importância na influência narrativa que teve para que obras tivessem mais coragem de usar alegorias e se desprenderem de exposições simples, além de ser importante pela carreira do Oshii, um dos maiores diretores da animação japonesa. Não é tão famoso como outros nesse vídeo, e nem do próprio diretor, mas ganhou certa popularidade justamente por ser confuso e enigmático. Dragon Ball é Dragon Ball. Eu poderia só citar ele e não falar nada que todo mundo concordaria com ele na lista. É simplesmente o maior anime da história se formos pegar apenas popularidade. Outros chegaram próximo de ter um impacto parecido, mas nada ainda esteve próximo de furar tanta bolha e servir tanto como influência para outras obras grandes desse mundo. Eu simplesmente vou citar vários fatos que demonstram a grandeza. Dragon Ball é o quarto mangá mais vendido da história, com 260 milhões de cópias vendidas. O anime foi transmitido em mais de 80 países. A franquia possui pelo menos 7 animes principais, além de spin-offs, jogos clássicos como Budokai Tenkaichi, que se tornaram referência para jogos de anime focados em luta, ou como Fighter Z, que é o jogo de anime que mais se aproximou de um jogo de luta competitivo e foi aclamado por isso. O dia 9 de maio é oficialmente o dia do Goku. O anime foi transmitido publicamente no final do Torneio do Poder em 2018 em locais da América Latina, como se fosse uma partida de futebol da Copa do Mundo. O Akira Toriyama foi condecorado como um cavaleiro da Ordem das Artes e das Letras pelo governo francês. É responsável por muitos memes populares, como mais de 8.000, a dublagem portuguesa duvidosa, paródias das aberturas de Dragon Ball Super, os reacts malucos ao Torneio do Poder. Os principais mangakas de Battle Shonen, famosos como Oda, Kishimoto, Kubo e Mashima, se inspiraram diretamente em Dragon Ball, com seus mangás constantemente referenciando personagens da obra ou até se inspirando em tropos e fórmulas. O Luffy, por exemplo, em personalidade é quase idêntico ao Goku, além da presença de artes marciais em Naruto também ter sido muito influenciada pela maneira como foi trabalhado em Dragon Ball. Matrix tem inspirações nas cenas de luta de Dragon Ball. O Michael B. Jordan teve a franquia como uma das suas inspirações em Creed 3, além de ser um grande fã. Vários artistas marciais famosos foram inspirados pelas lutas. Jogadores da NBA e da NFL constantemente referenciam Dragon Ball, além de ser referenciado em músicas por rappers. A representação visual do Ki nos poderes do anime influenciou Street Fighter e Tekken. E tudo isso que eu falei é só um resumo. Acho discutível o pioneirismo de Dragon Ball em alguns aspectos, mas é indiscutível que ele popularizou vários recursos que já eram usados e acabou se tornando a principal referência de tudo que veio depois, envolvendo anime e mangá. É um anime importante para, literalmente, todas as pessoas do mundo. O único anime que poderia tentar arranhar a importância de Dragon Ball em 1986 é Saint Seiya, mas é importante destacar que a franquia só é realmente muito famosa num nível astronômico aqui no Brasil. No Japão é famoso, obviamente, mas não chega perto de ter o mesmo sucesso que teve aqui, ainda que o Kurumada seja muito relevante. O autor em si é mais relevante do que a própria obra, talvez. Até porque ele teve outros mangás anteriores que também
se destacaram. Também é essencial citar Castelo no Céu, pois foi o primeiro filme do estúdio Ghibli, que é um dos, se não, o maior estúdio de animação da história do Japão. Em 1987 não foi um ano tão impactante quanto o anterior foi, mas também teve um anime de importância muito acentuada, City Hunter. O anime de 87 foi a primeira adaptação do mangá que segue a fórmula episódica de resoluções de crimes por um protagonista estiloso, mas existem muitas versões que demonstram a longevidade de City Hunter. Existe a sequência de 88, a sequência de 90, a sequência de 91, especiais, filmes e ovas que complementam a história dos personagens e são lançados até hoje. Filmes live action feitos em outros países como o de Hong Kong, protagonizado pelo Jack Chan, e por outro de versão francesa, spin-offs com Angel Heart, que ganhou uma adaptação em série live action. Ou seja, City Hunter é uma marca de sucesso global, extrapolando o Japão e tendo versões em vários continentes. O protagonista Ryo é atemporal mesmo sendo simples. Ele é só um homem que quer fazer o certo no mundo ruim e que ama, mas essa simplicidade sempre deu certo quando a obra possui carisma, o que garantiu o anime como um símbolo atemporal de histórias desse tipo. O 88 foi um ano recheado para animes, mas o tamanho que Akira atingiu e continua atingindo é incomparável. O filme, mais do que o mangá, se tornou um dos maiores símbolos de história cyberpunk, sendo responsável por mais uma onda crescente de popularidade dos animes no fim dos anos 80 e início dos anos 90, furando totalmente a bolha e atingindo todos os nichos possíveis. Akira sempre é citado em lista de 500 maiores filmes de todos os tempos, entre os 25 maiores filmes animados de todos os tempos. Qualquer tipo de lista que envolva filme e anime provavelmente vai ter Akira em algum momento, tendo uma influência no gênero sci-fi comparada a 2001, Uma Odisseia no Espaço e Blade Runner. É visto como um predecessor que preparou o terreno para o sucesso global de futuros animes como Pokémon e Dragon Ball. É citado como influência para o Kishimoto e obras como Ghost in the Shell, Alita, Cowboy Bebop, Lane, Elfen Lied, Metal Gear Solid, Matrix, Kill Bill, Pacific Rim, Spider-Verse, Half-Life, Star Wars. Tudo que você imagina de ficção científica lançado depois do ano de 1988 provavelmente tem uma pitada de influência do filme de Akira, sem contar que ele é o anime favorito do meu artista favorito. Kanye West sempre cita e referencia Akira como uma grande influência na nossa arte, evidenciado no clipe de Stronger, uma das músicas mais fodas dele, que é todo inspirado no visual do filme. Quando se fala em Akira, se fala no maior colosso do cinema de animação do Japão. É um fenômeno cultural atemporal que constantemente é homenageado através do icônico Akira Slide, desenho das Tartarugas Ninjas, Furikuri, Monogatari, o jogo do Homem-Aranha, a merda de Steven Universe, Ladybug, Conan, Sonic 3, Hora de Aventura. É uma lista infinita de referências feitas ao icônico momento do filme. Inclusive, é um bom debate sobre qual foi mais referenciado entre Akira e Ashita no Joy. Acho que Akira consegue até superar nisso. Enfim, além dessa popularidade e influência em diferentes obras, Akira foi uma revolução tecnológica quanto ao aspecto de animação no Japão. O filme é constantemente usado como referência de estudo por animadores, por ser um dos picos de qualidade vistos até o momento envolvendo animes. Pra mim, não tem nem discussão com outros animes, mesmo que incluam Totoro, um dos maiores filmes de estúdio Ghibli, que também furou muita bolha e se tornou um símbolo, Gunbuster, que é um dos mechas mais populares e foi um dos primeiros animes da Gainax, o primeiro OVA de Patlabor, que é mais um mecha famoso, nesse caso por ter misturado os robôs reais influenciados por Gundam com tramas episódicas policiais, Túmulo dos Vagalumes, mais um dos maiores e mais respeitados filmes do Ghibli, e Log, Legend of the Galactic Heroes, considerado um dos maiores animes da história e lembrado como um clássico, que recentemente teve remake em novas séries de filmes. Mesmo se incluirmos todos esses na discussão, Akira é tão grande que tantos animes imensos como esses perto dele se tornam pequenos. E eu falo isso não sendo muito fã de Akira, mas não tem como não reconhecer a importância atemporal que ele teve na indústria. Não é à toa que a Rumiko Takahashi é uma das maiores mangakas da história. Ela fez 2 dos animes mais relevantes da história e entra para uma pequena lista de autores que possuem mais de um trabalho listado aqui. Rama, eu acredito que consigo se tornar até mais popular do que Urusei Yatsura,
falando especificamente do mercado global, já que chegou a ser dublado e a passar na TV aqui no Brasil e nos Estados Unidos, sendo os primeiros animes com que os brasileiros puderam ter contato, o que tornou a série muito importante para popularizar a mídia por aqui, especialmente dentro do gênero de comédias românticas, que era mais raro de chegar no país na época. Ranma não foi a primeira obra a trabalhar um protagonista que transita entre o homem e a mulher, mas chegou para consolidar isso para além de mangás shoujo, já que o mangá original foi publicado numa revista shonen, e também abordou com mais leveza por ser majoritariamente uma comédia, além de consolidar a fórmula da Rumiko Takahashi, que havia sido trabalhada em Urusei Yatsura. A Akane é considerada por alguns como uma das primeiras tsuneres por se adequar mais aos trejeitos vistos nesse século do que a Lum. Independentemente do que você achar, ambas as personagens foram pioneiras nesse arquétipo de personagem e ambas são da mesma autora. A série também é relativamente considerada como um protótipo do que viria a ser anime de harem. É dito como influência para Kimi no Wa e a franquia de jogos Shantai. Ranma é um anime que envelheceu bem por ser lembrado com nostalgia por muitas pessoas e agora por atingir novos públicos graças ao remake feito pela MAPPA, que também foi bem sucedido. O início dos anos 90 foi marcado por mais uma de diversas adaptações de Moomin. Não foi nem a primeira em animação, mas decidi escolher ela pela falta de opções e por também ser a melhor e ser extremamente importante para o gênero Slice of Life. Os Moomin são uma família de criaturas brancas fictícias de uma série de livros escritos pela finlandesa Tove Jansson, caracterizadas por terem um tom acolhedor e filosófico abordando temas de passagem de ciclos, aceitação, relação com a natureza. Apesar de ser uma história originalmente finlandesa, os Moomins ganharam muita força no Japão por terem muitas adaptações para anime, ao ponto de existir um Dia dos Moomins em 9 de agosto, escolhido em 2005 para marcar 60 anos da primeira história da família. O anime de 90 foi meu único contato com a família, e eu vejo muita importância nele, especialmente em sua estrutura narrativa. É adaptado como um slice of life episódico. Cada episódio conta com uma aventura diferente da família de Moomins, com outros personagens como Snufkin, o Sniff e a Mai. Cada episódio tem o objetivo de ensinar algo, já que tem um público abrangente, mas com grande foco nas crianças e dão um sentimento muito bom de pertencimento. Se eu pudesse escolher um anime para definir o que é Slice of Life, Moomin provavelmente seria este anime. Ele executa tudo com perfeição. Os Moomins são uma febre na Finlândia que atingiu até o presidente Tarja Halonen. Todo mundo estava rodeado de produtos envolvendo os personagens e isso se espalhou para o Japão com as crescentes adaptações às histórias. Até existiu uma polêmica por parte de pessoas próximas da autora original pela banalização e infantilização da franquia, mas isso não impediu que continuasse sendo um símbolo até hoje. A adaptação mais recente de Moomin para animação foi o Moomin Valley de 2019, feito na Finlândia, então são mais de 60 anos da franquia se mantendo no ocidente e no oriente. Em 90 também foi lançado Nadia, o segundo anime que teve como principal diretor o Hideaki Anno. Mas tirando isso e o fato de adaptar o mito de Atlântida para a animação japonesa, não é tão influente e importante quanto Moomin. Aqui eu fiz uma escolha que talvez seja questionada, mas faz sentido olhando da ótica apenas da indústria de anime e mangá. Onisama E é mais um anime dirigido pelo Ghost Osamu Dezaki, uma versão com as próprias ideias do diretor, que expande o mangá original escrito por Ryoko Ikeda, mangaka que fez parte do grupo de 24 anos, um grupo das autoras mais influentes e revolucionárias da demografia shoujo nos anos 70. Onisama E possui importância dentro dessa demografia, pois ela tem o foco de ir contra o tradicionalismo que já havia sido introduzido por outras obras, inclusive citadas nesse vídeo, mas de forma mais moderna e verossímil, uma vez que o anime envolve garotas colegiais normais que fazem parte de uma escola apenas para garotas que possuem a sororidade, um grupo de elite visado por todas que estudam nesse local. O anime trabalha diferentes tipos de amor, do romântico até o paternal, e como eles amadurecem e moldam as personagens. E dentro desse tema, outros são trabalhados como lesbianismo, violência, vício em drogas, incesto, problemas psicológicos causados por divórcio. É um shoujo feito para ser mais próximo do público-alvo da época, mantendo o que havia sido estabelecido na demografia. Coloquei Onisama E nessa lista por seus temas e também pela direção. É o Dezaki, então obviamente vai ser algo fora da curva e diferente de tudo visto antes e depois.
mas eu me aprofundo mais nisso no vídeo que eu fiz especificamente sobre o anime. A dúvida foi com o anime de Dragon Quest, a primeira adaptação mais fiel dos jogos originais. A franquia dispensa comentários, teve participação do Toriyama na arte e é considerado o jogo nacional do Japão, sendo um dos mais populares lançados no país, que é tópico de conversas até hoje, sendo uma franquia atemporal, colocada por alguns como o jogo de RPG mais influente de todos os tempos ao lado de Final Fantasy, com JRPGs seguindo sendo algum tipo de influência dos primeiros jogos de Dragon Quest. Porém, eu decidi não escolher ele porque o grande mérito de importância vem dos jogos, não do anime. Ele é só mais uma das versões das histórias e dos personagens, e não é parecido com a situação de Pokémon, que se tornou quase tão grande ou tão grande quanto os jogos originais e teve muito mérito em popularizar. Dragon Quest era mais popular sozinho, e as adaptações não foram necessariamente tão influentes como os jogos foram em sua mídia. Por isso eu decidi escolher Onisama E. A situação desse ano foi curiosa, porque eu fiquei em dúvida entre Sailor Moon e Yu Yu Hakusho, mangás feitos por dois autores casados. Mas acho que isso só seria mais debatível aqui no Brasil, porque no mundo todo, o anime de Sailor Moon foi um fenômeno cultural gigante e responsável por popularizar de fato o gênero Mahou Shoujo. Existem várias versões da franquia que se mantém viva até os dias atuais, com filmes lançados recentemente e a série Sailor Moon Crystal, que serviu para rever o anime que havia terminado sua transmissão original nos anos 90. O grande marco foi nessa década. Sailor Moon é uma daquelas obras que em popularidade furou a bolha. Você não precisa ser japonês, nem ser alguém que assistia muito anime para conhecer a franquia, principalmente porque ela foi dublada e passou em vários canais pelo ocidente, ao ponto de se tornar uma marca mais do que o anime. É uma franquia de mídia que conseguiu arrecadar mais de 2,5 bilhões de dólares ao redor do mundo. É a principal referência quando se pensa em shoujo e garotas mágicas. Sailor Moon foi o grande boom desse gênero. Graças a sua existência, outros imensos como Precure surgiram. Foi uma obra que reviu mais ainda o gosto das garotas por mangás shoujo e expandiu mais o escopo da demografia, que passou por renovações constantes nas últimas décadas. A renovação que trouxe para os Mahou Shoujos também foi na maneira que umas garotas mágicas se comportavam como um time semelhante aos times de Super Sentais, como super-heroínas combatendo o mal e não apenas se divertindo ou resolvendo problemas menores. Aumentou a escala. Pelo sucesso no ocidente, teve influência em vários desenhos como as Winx, Steven Universe, Miraculous, além de ter sido influência no movimento feminista fora do Oriente, porque as personagens do anime são retratadas de maneira mais independente, forte e carismática, algo que ainda não era tão comum nas obras que chegavam aqui. Acho que não seria tão errado afirmar que Sailor Moon foi o primeiro grande anime no ocidente que trouxe esse foco maior nas mulheres, e é interessante porque elas são adequadas a alguns traços que eram mais comuns em Battle Shonens. Existe uma certa mistura das duas demografias. Sailor Moon possui uma relevância que passa muito despercebida por serem em detalhes menores. A Misato de Evangelion, por exemplo, é inspirada na Usagi. O mangaka de Azumanga Daioh também era um grande fã de Sailor Moon, tanto que começou sua carreira como criador de doujinshis e alguns deles eram inspirados na franquia. Outro anime importante de ser citado, que começou a lançar em 92, foi Crayon Shinchan, uma série conhecida especialmente por ser uma das mais longas ainda em lançamento no Japão, com 1297 episódios até o momento que eu escrevo essa parte do vídeo, e com diversos filmes muito populares também. Mas Sailor Moon é mais atemporal mesmo. Slamdunk fez algo que nem Ashita no Joe conseguiu fazer no Japão: popularizar o seu esporte ao ponto de o colocar entre os mais praticados no país. Joey não conseguiu impulsionar o boxe como Slamdunk impulsionou o basquete, que hoje ainda está entre os maiores esportes do país, e é reconhecido oficialmente que isso é apenas graças à obra, tanto que o Noi é reconhecido pela Associação de Basquete do Japão por esse mérito. O mangá em especial é o oitavo mais vendido de todos os tempos, com 185 milhões de cópias, e o anime de 93 também deu muito certo, apesar das ressalvas como adaptação. É uma história que mistura o gênero de esporte com histórias de delinquentes, que eram e ainda são grandes no meio de animes e mangás, porque fazem parte da cultura urbana do Japão. Um elogio que foi destacado para Slamdunk foi o seu realismo ao mostrar o dia a dia do esporte. Não foi o primeiro a fazer isso nitidamente, mas ainda assim, a tendência era ver obras muito fantasiosas. Tsubasa mesmo é uma loucura, enquanto Slamdunk é mais pé no chão. Slamdunk é bem famoso no ocidente também. Quando se pensa em anime de basquete, é o nome que vem em mente junto com o Kuroko.
mas eu sinto que ainda não foi tanto quanto no Japão, especialmente pela fase da Shonen Jump na época. Slam Dunk terminou no ano de 96, próximo da época que Yu Yu Hakusho e Dragon Ball terminaram. Esses eram os 3 pilares da revista. Slam Dunk era colocado no mesmo patamar de relevância para os leitores, e por ter sido o último a terminar, foi o prego no caixão para a crise da revista, que não havia mais nenhum grande mangá em lançamento para manter os leitores. No mesmo ano começou a ser serializado o mangá de Yu-Gi-Oh! E um ano depois One Piece, que seria aquele que salvaria a revista. E até hoje é o mangá mais importante quando o assunto é lucro. Mas eu cito essa fase pois evidencia o quão grande Slam Dunk era na indústria de mangás, ao ponto do seu fim criar uma crise momentânea na Shonen Jump. E mesmo que isso seja mais mérito do mangá do que do anime, o anime também teve importância em popularizar a obra, até porque quem assistiu teve que depois comprar e ler o resto do mangá para saber como terminava. A última partida só foi ser adaptada em 2022 no filme dirigido pelo próprio Indoi. O Análise It Mangás tem vídeos bem interessantes focando em explicar essa crise que eu vou deixar linkados na descrição, que aprofundam mais esse ponto. Enfim, Slam Dunk foi o maior, mas não foi o único anime importante desse ano, pois também foi lançado o anime de Ninja Scroll, que na década de 90 estava entre os filmes de anime mais populares fora do país, ao lado de Ghost in the Shell e Akira, sendo um marco da popularização dos animes para fora e também na animação, que até hoje é muito boa. E também teve outras adaptações como uma série animada, uma HQ, e quase chegou a ter um live action, mas foi perdido sem continuação por enquanto. Decidi colocar High Earth na lista porque era o que tinha esse ano e pela mistura de gêneros e subgêneros única para a época que estava fazendo. Magic Knight High Earth adapta o mangá criado pela Clamp, que possui temas semelhantes aos outros envolvendo destinos trágicos para os personagens. É protagonizado por um grupo de garotas que são transportadas para um mundo fantasioso onde precisam lutar como garotas mágicas que usam robôs gigantes para salvar uma princesa. Não é um anime tão popular, só teve uma sequência e foi anunciado no ano passado um novo anime. Mas o que importa mesmo da obra é o que eu acabei de descrever. Isekai é um subgênero completamente saturado nos últimos 10 anos, mas no século passado ainda estava se desenvolvendo e começando aos poucos a aparecer com mais frequência. Hayar foi um dos principais nesse período a usar essa ideia de história, e se destacou mais ainda por misturar com outras duas tendências fortes da época: garotas mágicas impulsionadas pelo sucesso de Sailor Moon e mecha impulsionado por tudo das décadas anteriores. É uma mistura única que eu nem sei se chegou a se repetir. Tem tanto Isekai que eu me perco nas premissas de cada um. Não é um anime tão importante assim, mas foi o mais importante que eu conheço de 94. Evangelion foi o mais próximo que algum anime chegou de Gundam. Não no sentido de tamanho e influência, porque é incomparável, mas sim por ter sido a última grande franquia de mecha criada e por também ter influência mesmo assim. Mecha ainda era um gênero popular nos anos 90, mas não tanto quanto em décadas anteriores. Então Eva foi responsável por reacender mais ainda animes desse gênero, e por trazer novos públicos, uma vez que acabou ganhando injustamente a imagem de ser uma desconstrução do gênero simplesmente pelo foco grande no psicológico dos personagens, na complexidade de suas relações e como os conflitos afetam a vida de jovens. Não foi o primeiro a fazer isso, mas pela direção do ano, que é muito diferente e inteligente, acabou passando essa impressão para muita gente que se afastava de mecha por achar que era simplesmente briguinha de super robô, como animes mais antigos já foram. Evangelion foi importante porque através do Shinji em especial, o anime se conectou fortemente com os jovens daquele tempo. Ele representava muito da imagem que os otakus tinham, além de ter sido lançado num período de crise econômica no Japão, com uma diminuição de novas séries e ideias. O anime acabou reanimando a mídia e abrindo portas para novos formatos de séries, que antes ainda eram animes longos com mais de 50, 100 episódios, e agora começariam a focar mais em 2 cores. Fora a grande liberdade dada para o Hideaki Anno na direção do anime, que também abriu portas para a maior autoria em animes mainstream. Eva é um retrato mental do autor, então é mais autoral do que a média era ainda. Os personagens também inspiraram outros animes. Arei é um arquétipo que foi seguido em Utena, por exemplo, Kanji. A Asuka é uma das tsunderes mais populares. Os designs dos Eva não seguiam aquela fantasia exagerada dos primeiros robôs gigantes, nem o realismo de Gundam. Era meio que um equilíbrio focado em dar um aspecto que tentava lembrar corpos humanos, algo que inspirou bastante os designs de Hashefon. Jujutsu, Gurren Lagann, Bug Pop, Apenas um Show, são muitas obras relevantes lançadas anos depois que se inspiraram ou até referenciaram o anime de Evangelion. O anime foi responsável por tornar Eva uma marca global
e multifacetada, anos depois do lançamento começaram a ser vendidos merchandisings dos personagens que em pouco tempo chegaram na casa de centenas de milhões de dólares vendidos. E além do anime, tivemos uma versão da história em mangá, uma versão ecchi, um jogo de PS2 e mais recentemente os rebuilds, que repaginam a história original e dão até um novo final para a franquia. Fora obviamente o The End, que visualmente é referenciado até hoje. A estética é outro fator que fez Evangelion se tornar importante, com traços de inspiração no sintoísmo e no cristianismo. O Wano criou designs emblemáticos, além do design dos personagens, que era muito atraente para o público. Acho que Eva é um dos animes que eu mais vejo cosplay até hoje, inclusive. Além disso, o anime pavimentou o caminho para mais, entre aspas, late night animes, basicamente animes que passam no fim da noite, com um foco mais experimental, como Bug Pop, Texan Eyes e Paranoia Agent. Junto com eles, começaram a surgir os considerados mechas pós-Evangelion, como Hashefon, Brain Powered e Gazaraki, que de fato possuem semelhanças com a série. Além de Evangelion, 95 foi marcado pelo lançamento do filme de Ghost in the Shell, que popularizaria a franquia e a tornaria um símbolo do gênero sci-fi, servindo de inspiração para os criadores de Matrix. Avatar de James Cameron, histórias que envolviam um futuro com a presença de robôs e uma reflexão sobre como eles agem em sociedade, basicamente se inspiram em Ghost in the Shell, ainda até hoje. É uma franquia que tem o filme, uma sequência pro filme, uma caralhada de série animada, tem um live action com a Scarlett Johansson, tem um mangá, vai ter um anime do mangá que foi anunciado em 2024, é uma franquia que segue aí até hoje e furou a bolha da mídia como Evangelion. Slayers também foi um anime importante desse ano, da década de 90 como um todo. É muito popular especialmente nos Estados Unidos e também foi no Japão por parodiar o gênero de fantasia e se tornar uma franquia com inúmeras adaptações de anime, mangás, jogos de RPG e novos que chegaram a vender 22 milhões de cópias. Outro anime que eu destaco especialmente por ter sido popular no ocidente é Tenchi Muyo. Eu nunca tive nenhum contato com essa franquia, mas a dublagem ajudou a popularizar aqui no Brasil e nos Estados Unidos. E por último também tivemos o OVA de Golden Boy, uma comédia esse que é muito respeitada na comunidade. Mas obviamente nenhum chegou no patamar de Evangelion, mas mereciam também ser mencionados. O final dos anos 90 tava pegando fogo, porque um ano após Evangelion ser lançado, seria dado o início de um dos animes mais longos ainda em lançamento, Detective Conan, que adapta o mangá igualmente gigante. O mangá de Conan é o quarto mais vendido da história com 270 milhões de cópias. O anime impulsionou a franquia a se tornar multimídia. Existem muitos especiais, muitos OVAs, muitos crossovers, com Lupin inclusive, e muitos filmes. São 28 filmes no total. Praticamente todo ano desde que a série começou, teve um filme. Conan é a referência de histórias de detetive no Japão, seguindo uma fórmula majoritariamente de casos episódicos com alguns arcos maiores e mistérios que avançam a história principal de vez em quando. O personagem principal, Conan Edogawa, se tornou um ícone no Japão. Não é tão famoso mundo afora, tirando os Estados Unidos que tem uma fandom pequena, mas dentro do país é realmente um fenômeno, ao ponto de possuir uma cidade conhecida por ser a cidade de Conan, com uma estátua do personagem e tudo. Para efeito de comparação, Conan é tipo One Piece no Japão, faz parte do dia a dia do japonês acompanhar o anime e o mangá. Foi referenciado em muitos animes como Jakin Dropkick, Retsubo Sensei, Monogatari e criou spin-offs que também são até que relevantes na indústria, como Magic Kaito, protagonizado pelo personagem secundário mais popular do anime original. É o Sherlock Holmes do Oriente e dos animes, que eu escolhi como o anime mais importante do lugar de Rurouni Kenshin, que não é grande como Conan no Japão, mas é mais popular fora dele. É um anime que ficou famoso pela dublagem aqui no Brasil e se tornou uma franquia grande, ganhando filmes live action que são considerados algumas das melhores adaptações do tipo de animação japonesa. Além de ter influenciado grandes autores como Sorachi, o Kishimoto, e ser constantemente homenageado pelos mangakas da Shueisha. Eu acho o Conan mais importante para a indústria porque ele é um ícone no Japão, algo que Kenshin não chegou perto de ser mesmo sendo popular, porque possui temas mais únicos do que Kenshin quando envolve anime, histórias de detetive, usam como referência Conan e Kindaichi basicamente. E pela longevidade e grandeza da franquia também. Tem tudo que você pode imaginar de Conan e até hoje lança com um grande público. Todo mundo sabe que Pokémon é um colosso. Os animes são populares, os mangás são populares, os jogos são populares, os jogos de cartas são populares, os bonequinhos são populares, toda a mídia que a franquia toca vira ouro, tanto que está no top 3 franquias de mídia mais rentáveis da história.
Diferente de outras adaptações de jogos de anime que ficam na sombra do original, Pokémon impulsionou mais ainda a popularidade do material original e conseguiu criar um público-alvo próprio, uma vez que a história era diferente e os personagens também. Provavelmente todos assistindo esse vídeo cresceram acompanhando Pokémon na TV. Todas as sagas foram transmitidas de Kanto até o Journeys. Tudo está disponível na Netflix dublado. Até mesmo as dezenas de filmes alternativos que também possui. O Ash e Pikachu se tornaram dois dos personagens mais icônicos com o tempo. O boné original do Ash é um dos maiores símbolos da franquia. A piada do Ash não ganhar a liga era muito grande. Quando ele é visto em Kalos, teve uma comoção gigante. O anime de Pokémon é um fenômeno cultural raro, o único nessa lista que está no nível do que foi Dragon Ball. Outras franquias haviam expandido a marca da animação japonesa para fora do Japão, mas Pokémon fez isso de uma forma 100 vezes maior. É um dos responsáveis pela virada de popularidade que ocorreu com a mídia no século XXI. Junto com os jogos, se tornou o mais popular jogo de turno, o mais popular jogo de capturar monstrinhos. Não foi pioneiro, mas inspirou tudo que viu depois desse tipo. Quanto ao anime, outras adaptações de franquias feitas para vender bonequinho e cartinha foram diretamente influenciadas pelo sucesso do anime de Pokémon, como Yu-Gi-Oh!, Digimon, Bakugan, Beyblade e Yokai Watch. Pokémon foi o que definitivamente transformou anime numa opção viável comercialmente no mundo inteiro, transcendendo tudo feito antes e redefinindo paradigmas. Além de Pokémon, em 1997 teve o lançamento do anime de Utena, que tem um vídeo especial no meu canal, se aprofundando nos motivos para ser considerado um dos melhores animes já feitos. Um clássico do shoujo que tratou de forma inovadora e criativa os temas LGBT e redefiniu a forma como histórias podem ser contadas na mídia, sendo citada como influência para Prince Tutu, Revue Starlight, Madoka e Steven Universe, muitas obras caracterizadas pela presença de garotas mágicas em um contexto mais apocalíptico ou com um tom mais sério, tanto que às vezes era comparado até mesmo a Evangelion. Também foi o ano de lançamento da primeira adaptação de Berserk, considerada a melhor até hoje. Berserk é um dos trabalhos de Dark Fantasy mais influentes, tendo forte presença em ideias e conceitos das obras da From Software e servindo como inspiração para mangás como Black Clover, Vinland, Shingeki. Também é uma obra que fura bolhas e esse anime foi o mais popular até então e é lembrado por sua estética e opening que se tornou meme. O anime de Kindaichi também foi lançado, ao lado de Conan é referência de detetive no Japão e o mangá vendeu mais de 100 milhões de cópias também. Além disso, teve Mononoke Hime, que é um dos grandes filmes do estúdio Ghibli, e a adaptação para anime de Dr. Slump, o primeiro mangá de Akira Toriyama. Foi um ano cheio de importância, mas Pokémon é um colosso incomparável. Eu percebi que no fim dos anos 90, começou a surgir muitos animes importantes por ano. Naturalmente porque a cada ano aumentava a quantidade de animes lançados, mas também porque foi uma era de ouro para animação e para conteúdo no geral. Várias das fontes de inspiração para as obras de ficção atuais são desse tempo. É impressionante como foi difícil decidir qual é o anime mais importante de 98. Mas eu decidi escolher Len pelo simples motivo de ser o anime mais atemporal que eu conheço. Não necessariamente por ter inovado em narrativa, tropos, influenciado uma caralhada de mangaka, ter uma franquia imensa, mas sim pelos seus temas e a maneira como os explorou. Len é um anime que tem como conteúdo a ascensão da internet, dos computadores, das teorias de conspiração e a influência desses três na mente das pessoas, fazendo a Len em especial ficar confusa quanto à sua identidade no mundo real e na Wired, confundindo a realidade física com a realidade virtual, mostrando sinais de uma comunicação que une as pessoas universalmente. São abordagens para a tecnologia que se tornaram reais anos depois. A Wired é basicamente o que a internet é hoje pra gente, num nível mais saudável, mas a ideia de inconsciente coletivo que é trabalhada no anime existe graças à internet atual. A humanidade está mais conectada do que nunca, compartilhando símbolos e experiências mesmo distantes uns dos outros. E claro, também existe o escapismo de pessoas que confundem a vida virtual com a vida real, abandonando o físico em prol desse mundo, como a Len fez devido ao seu isolamento social. Len é uma criação complexa com forte influência da psicologia analítica de Jung, que mostra como essa conectividade, através da tecnologia, transformou nossas experiências com a cultura do mundo. Inclusive, Len teve uma dublagem meio cagada e obscura, mas teve. É considerado um clássico cult que cada vez se torna mais popular. Recentemente a protagonista até se tornou uma estética especial entre garotas. Na verdade, toda essa estética mais sombria, confusa e isolada do mundo do anime é muito marcante e foi revivida recentemente.
Eu escolhi Len porque sua importância não se limita apenas à mídia, é importante para a sociedade como um todo. Cowboy Bebop também é desse ano, é mais popular do que Len, mas não tão influente, apesar de ter um dos finais mais emblemáticos dos animes e ser usado como referência de animação, fora a expansão para filmes, mangás e o recente fracassado live action. Perfect Blue também é outro marco desse ano, sendo o principal trabalho de Satoshi Kon, um dos maiores diretores da indústria e o anime mais influente dentro do assunto da indústria de idols e seus problemas, sendo usado como inspiração não admitida, mas óbvia para Black Swan, um dos filmes mais famosos do século dirigido pelo Aronofsky, e também referenciado em Requiem for a Dream. Sakura Card Captor também foi lançado nesse ano e, olhando globalmente, foi o anime mais popular. Aqui no Brasil, imagino que a maioria tenha visto na infância. Foi muito importante para Garotas Mágicas junto com Sailor Moon. Foi feito pela Clamp e recebe novas adaptações até os dias atuais. Karekano, eu também acho válido citar, mas mais pela importância que teve em renovar o gênero de comédia romântica. Mesmo com tropos padrões dessas histórias, a direção do ano rompe com padrões estabelecidos. Yu-Gi-Oh!, que eu até cheguei a ficar em dúvida com Len, mas decidi não escolher porque esse foi a adaptação do mangá, que é com Yugi esquisitão. O anime realmente popular foi o Duel Monsters, que só foi adaptado anos depois. Mas ainda assim, é a adaptação de um dos grandes nomes da Shonen Jump na época, que se tornou uma das maiores franquias infantis e de TCG do mundo inteiro, então é válido citar também. E Initial D, que é o anime de corrida mais popular e cresceu muito por conta da música Deja Vu, se tornando uma franquia muito grande também. Enfim, como puderam ver, esse ano foi muito importante, mais do que eu percebia antes de pensar nele. One Piece, principalmente após a pandemia, dispensa comentários. É atualmente o maior anime / mangá em lançamento, com uma popularidade que era gigante no Japão e se tornou grande agora no ocidente também. Você vê artistas mencionando e referenciando o mangá, inclusive protestos em países usando a bandeira dos Mugiwaras. Você vê um live action feito na Netflix furando completamente a bolha e introduzindo muita gente pra obra. Filmes que cada vez se tornam mais famosos, brinquedos vendendo pra caralho. O mangá é o mais vendido da história, próximo de superar a porra de Harry Potter em vidas totais, e já superou o Super-Homem recentemente. É basicamente o que foi Dragon Ball e Naruto antes, num nível menor, mas o mais próximo que vamos ter em muito tempo. É uma franquia longeva, o mangá tá na saga final, mas longe de acabar. O anime tá chegando no auge agora com uma animação incrível para uma série que era semanal até pouco tempo. Os jogos continuam lançando, tem um novo jogo de cartas que virou uma febre, tem dezenas de filmes, ovas, especiais, mangás e novos spin-offs contando histórias secundárias. One Piece é um universo imenso e tudo que envolve ele é popular no mundo inteiro. Não conseguimos dizer exatamente o quanto One Piece vai ser influente na indústria, porque ainda não acabou, e a maioria da nova geração de mangakas da Shonen Jump continua se inspirando em trabalhos mais antigos, mas o mangá se tornou o maior símbolo de sucesso da revista, foi responsável por salvar ela da falência após o término de Slam-Dunk e faz parte da cultura japonesa. Tem várias estátuas espalhadas dos personagens nas cidades japonesas. Existia a One Piece Tower, nem sei se funciona ainda, mas era um grande local de turismo do país. Agora recentemente recebeu dublagem para o Brasil, que possibilitou se tornar uma marca mais global ainda. E também é um mangá com temas importantes, trabalhados de forma mais simples, mas na maioria das vezes efetiva. O Oda consegue trabalhar conflitos políticos, monarquias absolutistas, vontade herdada, liberdade, pirataria, diferentes visões de justiça de uma forma genuína por boa parte da história. One Piece já tem muito vídeo aqui no meu canal, então nem vou me alongar muito. Mesmo se esse vídeo fosse feito anos atrás, quando não tinha tanto sucesso global, ainda seria o mais importante em 99 pela popularidade no Japão. Mas teve muito anime relevante nesse ano. Excel Saga mesmo, que foi relativamente esquecido, mas foi uma das paródias mais populares e criativas no século passado, e ficou muito famosa nos Estados Unidos pela dublagem engraçada. Ainda pretendo fazer um vídeo no futuro sobre esse anime. Também teve a primeira adaptação de Hunter x Hunter, que junto com One Piece ajudou a Shonen Jump a se salvar da merda e é o principal trabalho do Togashi, que é um dos mangakas mais importantes dos últimos anos. E o anime de 99 também passou aqui no Brasil com dublagem. Tivemos Onizuka, que é um dos animes de comédia mais populares no Japão e fora dele. E eu não posso esquecer de citar Digimon, que ao lado de Pokémon, criaram uma das maiores rivalidades da virada de séculos, sendo também uma das maiores franquias infantis com um monte de jogo, anime, filme, mangá,
tudo impulsionado pelo Digimon Adventure, que popularizou a franquia no ocidente, com transmissão em tudo que é lugar. Finalmente entramos nos anos 2000, que já começou complicado porque eu tive que equilibrar muitos critérios para decidir o anime mais importante desse ano, que foi Furikuri. É uma franquia que está até hoje recebendo continuação. Tem o Progressive, o Alternative, o Grunge, o Showgaze, tem mangá e principalmente tem um álbum muito conhecido, porque um dos marcos do anime foi na trilha sonora feita pelo The Pillows, que é uma das trilhas sonoras mais populares e marcantes da história dos animes. Furikuri tem temas importantes. Apesar de sua primeira camada parecer só um monte de coisa aleatória, o anime usa muito do visual para passar suas mensagens, que envolvem temas como o primeiro amor adolescente, a superação da perda, a busca por identidade. Não é um anime vazio como muita gente pode apontar que é. Junto com as músicas, Furikuri foi importante na indústria na área da animação. É uma referência de qualidade com sua variação criativa de traços e dinamismo na transição de momentos de humor e momentos mais sérios, tanto que foi inspiração direta para a equipe de Avatar, a Lenda de Aang e a Lenda de Korra, além de ser citado por Fujimoto como influência para Chainsaw Man, que é um dos grandes mangás dos últimos anos. Então, Furikuri tem certa popularidade, já que foi transmitido no ocidente, tem influência especialmente na animação, tem temas importantes e está tendo uma longevidade com novas adaptações, mesmo que menos famosas e de menor qualidade. Eu decidi escolher Furikuri no lugar do primeiro anime de Ippo, a adaptação de um dos mangás mais longos e um dos mais vendidos da história com 100 milhões de cópias, que foi muito popular nos anos 2000 e 2010. Ainda é um dos mais populares de esporte. Também escolhi no lugar de Inuyasha, a obra mais popular do Rumiko no ocidente graças à dublagem, mas não foi tão influente e longeva. E também no lugar de Yu-Gi-Oh! Duel Monsters, que foi justamente o primeiro anime realmente famoso da franquia, que também impulsionou ela para o patamar atual. Tem muitas coisas icônicas nesse anime, como o Exodia, o Kaiba, a dublagem brasileira, o Yugi ser um protagonista roubado. É mais popular e é até mais longevo do que Furikuri. Mas como o Furikuri tem temas mais importantes e mais influência visível na indústria de animação, eu preferi escolher ele. O início dos anos 2000 nos proporcionou o que veio a ser o maior filme do estúdio Ghibli, um título que não é para qualquer um, já que é um estúdio globalmente reconhecido. É uma das maiores marcas do Japão. O impacto de Chihiro é óbvio, então eu nem preciso me aprofundar muito. Foi o filme de maior sucesso do Japão, com quase 400 milhões de dólares em bilheteria até a média do filme de Kimetsu passado em 2020. E foi o primeiro filme de anime a ganhar um Oscar. Chihiro transcendeu a mídia e o país e se tornou parte da cultura mundial. Você vê ele sendo colocado em diversas listas dos melhores filmes de todos os tempos. Alguns observam como inspiração para alguns filmes recentes da Disney. Na verdade, para a maioria dos filmes da Pixar, DreamWorks e Disney, que também fazem filmes que tentam se conectar emocionalmente com todos que assistem, que nem Chihiro conseguiu fazer, não só com crianças, mas com adultos também. É um filme universal que pode ser apreciado por todo mundo graças ao seu uso do folclore japonês, que chamou a atenção do resto do planeta. Porra, o negócio é tão popular que tem uma música da Billie Eilish com o nome da personagem. Só isso diz muito sobre o nível de popularidade atingido. 2001 também teve muitos outros animes relevantes de serem citados, como Fruits Basket, que é considerado um dos melhores shoujos, ao ponto de receber um remake recente que conseguiu fazer mais sucesso ainda. Metrópolis, um filme que eu destaco por ser uma referência técnica. Juntaram Rintaro, Otomo e a Madhouse para produzirem uma adaptação do mangá do Tezuka. Só isso já é muito grande. Shaman King, que teve sua importância no crescimento dos animes aqui no ocidente por sua dublagem, estava ali junto com Gash Bell como coadjuvantes de outros animes maiores que tiveram seu valor. Prince of Tennis, que eu acredito ser realmente popular só no Japão, mas é uma franquia muito maior do que aparenta. O anime transformou ela numa franquia de show de rádio, jogos, musicais, filmes live action e animação. Até hoje tá tendo coisa. E Hellsing, que também é um anime muito popular, cheio de adaptações. A sua primeira foi lançada em 2001. Nenhum desses é tão grande quanto Chihiro, mas vocês vão perceber, nesses próximos anos, que teve muito anime relevante que eu preciso pelo menos mencionar. Naruto é uma franquia atemporal. Tem um anime que, juntando
tudo dá 700 episódios, um mangá de 700 capítulos, 11 filmes, 12 ovas, light novels contando histórias de personagens secundários, cartinha, uma sequência merda, mas que tá fazendo sucesso. Os jogos, especialmente Naruto Storm, servem como modelo para os jogos de anime atualmente, com vários sendo basicamente um reskin da gameplay da franquia. É o quinto mangá mais vendido da história, com 250 milhões de cópias vendidas, só 10 milhões atrás de Dragon Ball. Foi o anime mais assistido na Netflix nos últimos 3 anos. É o anime favorito de muitas pessoas famosas junto com Dragon Ball, como Michael B. Jordan, que também usou o anime como referência para Creed 3. Vários artistas e atletas constantemente referenciam a obra. Ela é famosa literalmente no mundo inteiro, especialmente no Brasil e nos Estados Unidos, graças à dublagem. No Brasil, quase todo mundo cresceu assistindo Naruto, passando no SBT ou em qualquer outro canal de TV fechada. Ansatsu, Bakuman, Deadpool, Fortnite, Gintama, Reluva Boss, essas são apenas algumas das franquias famosas que referenciaram ou colaboraram com Naruto. Naruto é o Dragon Ball desse século e tem potencial para se igualar ou até superar no aspecto de popularidade global, porque Naruto, mesmo 8 anos após o término do anime, só continua crescendo. Mesmo depois do fim, ainda é assunto, com muitos fãs criando conteúdo e tem muitas discussões grandes em torno da parada de destino, reencarnação. É uma máquina de geração de conteúdo infinita. Como é uma obra mais recente, ainda é difícil mensurar o quanto vai inspirar novas gerações do futuro, que ainda se inspiram muito em Dragon Ball, mas não tem como negar o tamanho de Naruto na cultura mundial e sua longevidade. 2002 foi um ano bem bom. Teve Azumanga Daioh, que nem compete com Naruto, mas também é um dos grandes slice of life de comédia, que recentemente ganhou muita popularidade na internet. Junikokuki, que é um dos, se não o isekai mais importante da história em anime. Princess Tutu, que desconstrói muitos padrões estabelecidos em Mahou Shoujo. Enfim, não se questiona Naruto, mas esses animes também foram relevantes. Texonolize é um dos animes menos conhecidos dessa lista, mas eu decidi escolher ele como o mais importante de 2003 por ser uma anomalia na indústria. A criação de Texonolize vai contra todas as tendências que estavam sendo criadas na época e ainda hoje. É uma produção que existiu apenas graças ao esforço imenso da Steph de Lane para criar uma obra-prima. Muita gente que trabalhou na produção nem recebeu pagamento por isso até hoje. Texonolize possui uma atmosfera, uma ambientação, uma estética muito única e que não vai ser repetida. Tem uma das melhores narrativas visuais, explorando o niilismo e a interação da tecnologia com a sociedade, como Lane fez antes, mas de forma até mais profunda. É o anime cyberpunk do século, ao lado de Ergo Proxy, e se tornou um clássico. 2003 também teve o lançamento de Interstellar 5555, que é usado no clipe de uma música do Daft Punk. Também teve o anime de Gash Bell, que foi provavelmente o mais popular desse ano, furando a bolha pelas dublagens mundo afora. E Animatrix, que é naturalmente conhecido por ser mais conteúdo da franquia Matrix, que é enorme. Então Texonolize não foi o anime mais famoso e mais longevo, mas foi o mais importante em temas e no aspecto de ruptura na indústria. Bleach faz parte do tal Big Tree da Shonen Jump. Mesmo sendo o menor dos três, ainda é um dos maiores animes no quesito popularidade da história. É um fenômeno que resultou em uma franquia com filmes, ovas, novos spin-offs, jogos, músicas muito marcantes. Bleach é referência estética entre os Battle Shonens pelo design de personagens criativo, pelas modas deles, pelo estilo único das capas do mangá. É referência para novos autores de Battle Shonen, como Jutsu, que teve inspiração em Bleach. É o 13º mangá mais vendido da história com 130 milhões de vendas. Tem uma fandom grande até hoje, na verdade acho que é até maior do que antes, participando de discussões defendendo o revisionismo do mangá. As novas temporadas adaptando o último arco reacenderam a popularidade e o levaram para novos públicos com outro nível de qualidade técnica. E também tem um live action que é considerado um dos melhores. Bleach tem longevidade, tem popularidade, tem uma pequena influência, mas imagino que vai ter mais ainda no futuro. Tem quase tudo para ser um anime importante. No mesmo ano tivemos outros relevantes como Monster, que foi a primeira adaptação de um mangá do Urasawa, um dos maiores mangakas da história. Teve o Master Keaton antes, mas o quanto ele é considerado Urasawa ainda é debatido, então eu considero que Monster seja a primeira. Hinotori, que foi mais uma das adaptações para anime de um dos maiores mangás do Tezuka. Beck, que é um dos grandes símbolos de anime de música.
Samurai Champloo, que junto a Cowboy Bebop se tornou referência de animação e estilo. Howl's Moving Castle, que é Ghibli, então é naturalmente relevante. Mas eu acho que Bleach é mais atemporal e relevante para a história recente da indústria do que todos esses. Doraemon é tipo a Peppa Pig do Japão, só que muito mais velho e atingindo mais gerações. É a maior obra infantil até hoje. O mangá é de 69 e já tiveram outras adaptações para anime, mas a de 2005 é a que continua em lançamento, sucedendo a anterior, com 876 episódios. É parte essencial do dia a dia de crianças. É um fenômeno cultural gigante no Japão. Tem um monte de filme, um monte de jogo, musical, estátua, locais temáticos. É um dos símbolos do país. Doraemon fez parte da vida de grandes mangakas como Oda, Kishimoto, foi referenciado em Gintama. Eu comparei com a Peppa Pig por causa da atualidade, mas Doraemon é mais tipo o Mickey do Japão. Essa é a comparação mais comum. Ele foi o único personagem de anime a ser considerado um dos 22 heróis asiáticos. Ele só perde de popularidade para o Goku no país. É oficialmente o embaixador de anime. Foi embaixador nas Olimpíadas de Tóquio de 2020. 2005, no geral, foi um ano bom. Teve muito anime interessante como Mushishi, Akagi, Aria, a Shield, que desses todos é o mais popular depois de Doraemon. Mas Doraemon se tornou uma figura histórica relevante no Japão. Não é só um personagem de anime, faz parte da vida no país, até mesmo para quem não acompanha o anime. Esse foi o ano mais difícil desse século. Eu sei que falei algo parecido para outros, mas é esse aqui que teve muita obra emblemática de diferentes maneiras. De todos, o mais importante para a indústria, porque conhecemos como anime e cultura otaku, foi Haruhi. Suzumiya Haruhi não atingiu popularidade como Naruto, Bleach ou até Doraemon, mas dentro da comunidade representou uma renovação da mídia para uma nova era que estava começando, a era da internet. A série virou um fenômeno na internet, com paródias, AMVs, clipes engraçados do anime sendo postados. Depois isso foi passado para eventos do anime repletos de cosplay dos personagens. Depois de Evangelion se tornou o próximo boom em merchandising e cultura de waifu. A Haruhi se tornou uma personagem endeusada entre os otakus. Haruhi foi um fenômeno tão grande que durante o lançamento da segunda temporada, que foi polêmica por ter 8 episódios idênticos, se repetindo semanalmente, os fóruns de anime eram uma guerra, foi um sofrimento coletivo para as pessoas passarem por aquilo. A cronologia dos episódios da primeira temporada também foi um tema de debate que manteve a popularidade do anime, já que ele foi lançado de um jeito, mas na ordem da Light Novel é de outro jeito e depois foi retransmitido em outra ordem. É uma confusão. Pode-se dizer que Haruhi foi um predecessor do sucesso que Moe ganharia nos anos seguintes. Na verdade, o anime tem tropos de comédia slice of life escolar que são muito comuns e já tinham sido criados antes, mas usa de forma mais sólida. Haruhi para a indústria foi importante, pro mal, mas foi, pois foi quem popularizou as adaptações de light novel. Em 2012 teve Sal, que impulsionou muita fama da mídia, mas antes Haruhi já tinha feito isso em menor escala. O anime de Sal só existiu porque anos antes Haruhi mostrou que light novels podem gerar adaptações muito lucrativas. Claro, já existiram adaptações antes, como o próprio Junin Kokuki, mas eram muito menos comuns. Ou seja, é um símbolo do que se vê em maior quantidade na mídia atualmente. Tem influência, popularidade e importância na maneira como executa alguns temas, é legitimamente muito importante. Mas ainda foi complicado, porque no mesmo ano foi lançado Gintama, que depois do Big Tree foi um dos grandes mangás da Shonen Jump, um dos últimos long-running shonens que ganhou uma cacetada de adaptação para anime que criaram uma fandom maluca no My Anime List. Code Geass também lançou esse ano, um daqueles animes que furou a bolha e distorceu a visão das pessoas sobre o gênero mecha, porque o anime passou por algo parecido com o que Evangelion tinha passado, serem usados como exemplos de raros de mechas bons. São mechas para quem nunca se interessou em se aprofundar em mecha. Death Note, que é um anime para quem não gosta de anime, é um fenômeno também. As trilhas sonoras e openings são marcantes, o L é um personagem que foi copiado por muita gente na escola, até hoje existe discussão sobre Kira, e claro, é aquele anime considerado perfeito para o Starter Pack, para recomendar para alguém que não gosta de anime, mas quer começar a assistir mais. Paprika, que é o filme subestimado de Satoshi Kon, mas foi uma inspiração gigante para Inception, que é um dos filmes mais populares do Nolan.
Katekyo Hitman Reborn, que chegou a ter dublagem e teve uma certa fama na época do lançamento do anime, e Higurashi, que mesmo sendo uma adaptação questionável, se tornou um ícone do gênero de terror nas animações japonesas. 2006 como um todo foi um dos anos mais importantes desse século para anime. Você sabe o que é moe? O mais comum é resumir esse tipo de anime a garotas fofas fazendo coisas fofas, e não tá necessariamente errado, mas moe não se resume a isso. Moe é uma gíria japonesa que se refere a afeto e carinho por personagens fictícios, especialmente em animes e mangás. Por isso é associado a animes de garotas fofas, porque existe um sentimento de proteção criado por quem assiste para com aquelas personagens. A origem do termo é incerta. Sakura Card Captor pode ser considerado moe. Azumanga Daioh também. Aria, até a Kage no Ani, que é totalmente distante do que é visto hoje em dia, se encaixa na definição. Porém, existe uma diferença entre o moe atual e o moe de antigamente, e essa divisão foi criada com o lançamento de Lucky Star, o maior símbolo de moe da história. Lucky Star aproveitou a popularidade de Haruhi, que também estava redefinindo a forma como o anime era culturalmente percebido. A Izumi, inclusive, é dublada pela mesma seiyuu da Haruhi, e se tornou mais um anime extremamente popular dentro da comunidade de anime japonesa. Lucky Star influenciou literalmente todos os moes que foram lançados depois, introduzindo a metalinguagem dentro de seus episódios, fazendo referências a clichês da cultura moe e usando termos comuns de otakus. Estabeleceu o padrão em animes desse tipo de referenciarem outras obras populares. Estabeleceu o formato Slice of Life moe. Quase todo moe visto atualmente é um anime sem objetivo, mostrando o cotidiano das personagens. Estabeleceu arquétipos de personagens como a otaku, a tsundere inteligente, a personagem mais tímida e gentil, a personagem intelectual de óculos, e principalmente influenciou na estética com essas aparências mais jovens voltadas para a fofura e inocência que despertam um instinto de protetor de quem assiste. Lucky Star é o pai do moe, que se tornou um dos subgêneros mais recorrentes da indústria nos últimos 20 anos, então inevitavelmente é o anime mais importante de 2007. Mas também foi um grande ano, porque teve Gurren Lagann, que é a maior homenagem ao gênero mecha já feita, que até hoje é muito referenciada por sua estética icônica. A primeira temporada de Kaiji também foi lançada, que é a referência para anime de apostas. Além disso, Clannad, que abriu portas para mais adaptações de visual novels em anime e se tornou a adaptação de maior sucesso, indo um pouco nessa onda do moe, mesmo que não siga exatamente a estrutura padrão. Em 2008 não teve a mesma importância dos anos anteriores, mas também teve animes muito populares, e um deles foi a adaptação de uma das maiores franquias otaku no Japão, Toaro. É um dos nomes mais relevantes do mundo das light novels, com 3 séries principais: Toaro Majutsu no Index, Shinyaku Toaro Majutsu no Index e Souyaku Toaro Majutsu no Index, que está em lançamento até hoje. A série foi adaptada em 2 mangás fora os spin-offs, 3 temporadas de anime. O mangá spin-off foi adaptado em mais 3 temporadas. Toaro é constantemente colocada entre as 10 melhores light novels da história, com 31 milhões de cópias vendidas, um número ótimo para mídia. No Japão é parecido com o que Fate se tornou mundialmente, virou sinônimo de obra complicada pelo universo cheio de ramificações, então quem é fã de Toaro se torna muito fã, é quase um estilo de vida. Eu escolhi o anime por ser extremamente popular no país e ser uma das primeiras grandes adaptações de light novel após o boom com Haruhi. Teve uma certa popularidade no ocidente durante os anos 2000 também. Eu fiquei em dúvida entre Toaro, Inazuma Eleven e Toradora. Inazuma é muito maior que Toaro mundialmente e também tem muita longevidade, com muito jogo, muito anime ainda saindo, mangá, é a grande referência de futebol junto a Tsubasa. Mas Toaro é mais importante porque é um movimento no Japão, no mundo de light novels, e pela base de fãs. Quem é fã de Toaro, como eu falei, é fã pra caralho. Enquanto Inazuma só tem muito disso aqui no Brasil e assim no ocidente no geral. Fora dele, é famoso, mas eu acho que não tem esse apego todo. E Toradora é o menos importante dos 3, mas acho válido citar porque também foi uma das primeiras grandes comédias românticas do século, que também foi muito popular no ocidente e também é a adaptação de light novel, mas não tem longevidade já que acabou meio esquecida. E Soul Eater foi lançado em 2008 também. Foi um grande anime do ano, mas eu cogitei menos porque a única importância foi estética.
Monogatari é semelhante a Toaru no sentido de ter criado uma fandom viciada na obra e sempre fica discutindo a ordem correta para assistir, o que ajudou a aumentar a popularidade constante ao longo dos anos. Monogatari é a principal série de animes de um dos maiores estúdios do Japão nesse século, a Shaft. Basicamente, todos os outros animes da Shaft seguem Monogatari como modelo, tanto que sempre tem alguma referência como nas poses que os personagens fazem. Monogatari é uma referência estilística para a indústria de anime recente com a direção experimental do Shinbou, e é uma referência para as light novels, porque Monogatari faz parte da mídia, mas vai contra o padrão visto de fantasias genéricas, o que a torna mais importante e influente. O anime também se aproveitou muito da crescente cultura de waifus impulsionada por Haruhi, o que tornou as personagens do anime muito famosas dentro desse aspecto da comunidade. A maneira como o anime trabalha seus personagens em cada arco e usa diálogos também foi evidentemente influente na criação de Bunny Girl, por exemplo, que é quase um Monogatari menor. A série também se destaca por ser ecchi, só que usar o ecchi de maneira diferente. Até hoje, existem discussões sobre o tal ecchi artístico de Monogatari. Monogatari é um fenômeno, principalmente no Japão, é uma marca gigante, mas aqui no ocidente também foi popularizada. Renai Circulation é uma das aberturas mais famosas e que mais foi usada para memes na internet. A longevidade da obra ajudou muito, são mais de 10 arcos adaptados para anime. Em 2024 saiu a Off-Season e Monster Season, e acabou revivendo a fama do estúdio Shaft, que não conseguiu emplacar nada depois de Zoku-Ori Monogatari. É um dos animes recentes mais memoráveis. Escolhi Monogatari por ter os 4 critérios. É um anime que atende tudo isso, mesmo que não tanto quanto outros anteriores. Outro anime extremamente relevante que saiu em 2009 foi Fullmetal Alchemist Brotherhood, nova adaptação de Fullmetal que foi considerado por muito tempo o melhor anime da história, sendo um anime que furou bolhas e atingiu até mesmo quem não faz parte dessa cultura. K-On! Também foi outro anime moe relevante desse século, talvez o mais relevante após Lucky Star, pegando tropos estabelecidos por seu antecessor e ampliando mais ainda sua popularidade aqui no ocidente, especialmente com o uso de música que se tornou mais comum em moes. Outro anime que furou a bolha foi Fairy Tail. O primeiro anime foi o mais próximo que um Battle Shonen chegou do Big Tree da Shonen Jump. Era imenso na época, mesmo que sua popularidade tenha decaído com o tempo. Tatami Galaxy é um dos animes que mais se encaixa no 4º critério dessa lista, porque os seus temas são o que o anime tem de mais importante. É uma experiência que reflete perfeitamente como é a vida universitária e suas ilusões e desilusões, da perspectiva de um protagonista sem nome, justamente para ajudar quem está assistindo a se identificar com ele, e segue uma estrutura não linear de episódios em universos paralelos com estruturas repetidas, mas conclusões diferentes sobre seus anos na universidade. E isso combinado com um estilo artístico único que fez o anime se tornar um grande clássico na comunidade que serve como referência de direção criativa. Foi uma escolha complicadinha, porque em 2010 também teve Bakuman, um anime muito famoso por introduzir mais detalhes sobre a indústria de mangás para as pessoas, muitas vezes incorretos, mas enfim. Durarara, que também foi referência de estilo, Maid-sama, que é um dos animes de romance mais amados do século, e Angel Beats, que de todos é o que mais furou bolhas e quando eu comecei a ver anime fazia parte do Starter Pack para te introduzir a mídia. Mas além de só ter popularidade, essa popularidade diminuiu com o tempo e hoje eu acho que Tatami Galaxy, mesmo sendo menos popular, é mais memorável do que Angel Beats e esses outros. Hunter x Hunter, junto com One Piece, foi a obra que salvou a Shonen Jump após o término de Slam Dunk, Yu Yu Hakusho e Dragon Ball, tanto que é um dos mangás mais vendidos com 84 milhões de cópias e existe uma comoção grande em torno dos capítulos sempre que o Togashi posta algo de novo no Twitter. Se Hunter x Hunter se tornou tão popular também, é muito pelo remake lançado em 2011, que furou a bolha e se tornou um dos Battle Shonens mais populares da história. O anime de Hunter x Hunter de 2011 se tornou exemplo de como fazer um remake bem sucedido. É considerado pela maioria a versão definitiva da obra. A forma como a história possui estrutura e temas diferentes para cada arco, mas se conecta no todo, continua utilizando bem o sistema de poder até o fim, subverte os papéis dos personagens que era antes, altera o foco entre os protagonistas, especialmente em Yorkshin. Hunter x Hunter não é um anime revolucionário, nem nada do tipo, mas utiliza os clichês de Battle Shonen de forma mais criativa e complexa do que a maioria estava acostumado. Por isso que teve um impacto tão grande. Para muitos foi o primeiro contato com uma história mais profunda. O anime de 2011 reviveu a longevidade da franquia, expandiu sua popularidade e também influência.
O Kishimoto já afirmou ter se inspirado na obra para desenvolver o sistema de poder de Naruto. O Gege admitiu ser fã do Togashi e de Hunter x Hunter. O arco da Ilha Jeju de Solo Leveling é muito semelhante ao que era antes. Mas foi um ano bem recheado, talvez um dos melhores anos para anime da história, porque também teve Steins Gate, que é outro anime que furou muita bolha e transcendeu a popularidade local para uma popularidade global, sendo considerado os melhores animes e especialmente uma das melhores histórias de viagem no tempo. Madoka também foi outro forte concorrente em 2011, porque o anime foi vendido como uma desconstrução do gênero Mahou Shoujo, parecido com Hunter x Hunter, que é vendido como desconstrução de Battle Shonen. O que Madoka fez, outros já fizeram antes, e na minha opinião, até melhor. Então, mesmo que na percepção da maioria seja uma inovação no gênero, eu não considero tanto, por isso não escolhi. Também teve Anohana, que quando eu comecei a assistir anime era starter pack de drama, mas perdeu força ao longo dos anos. Nishijou, que é o anime de comédia mais tecnicamente bem feito até o momento. E Mirai Nikki, que por bem ou por mal ajudou a popularizar o arquétipo de yandere nos animes e até além da mídia. Foi uma febre durante 2011 no mundo todo, mas não no nível de Hunter x Hunter 2011, que se tornou um clássico. Jojo é Jojo, um dos maiores fenômenos culturais da história da arte, não só no Japão, mas no mundo todo. Jojo tá em todos os lugares que você pode imaginar. Se tornou influente na moda ao ponto de ter inspirado linhas de roupa da Gucci. Personagens de jogos de luta são inspirados em personagens de Jojo. Os mangás contam com mais de 120 milhões de cópias vendidas. É frequentemente referenciado em obras pelo seu estilo de arte e poses icônicas como Insaiki, Kill la Kill, Monogatari, Gintama, Shokugeki no Soma. As referências a Jojo se tornaram tão naturais da cultura que a Jojo Reference é um meme. Na verdade, meme é o que mais tem de Jojo. Tem o Ora Ora, o Muda Muda, o GIF do grupo da parte 5 espancando um mano aleatório, os áudios de WhatsApp usados em cenas de Jojo parte 5, a cena icônica do Jotaro e do Gil indo se encontrar, o Speedwagon Waifu, a porra da End da segunda parte que virou meme pelo To Be Continued. As músicas no geral se tornaram muito marcantes. As openings por várias situações mudarem conforme os episódios avançam também. Jojo se tornou um fenômeno por ser muito criativo em tudo, em como lida com as referências a bandas musicais, na maneira como utiliza os stands nas lutas, em como os stands variam nos poderes. Cada parte em Jojo é muito diferente uma da outra, mesmo que mantenha uma ou outra semelhança por ser no mesmo universo. Jojo é atemporal. O mangá começou em 87 e está aí até hoje lançando a parte 9. Já chegou a trocar de revista, teve muitas adaptações até chegar no ideal da David Production em 2012. Jojo tem conteúdo infinito e a cada década parece se tornar mais popular. Conseguiu ser popular no fim do século XX por entrar na onda de Battle Shonen semelhantes a Hokuto no Ken, e conseguiu se reinventar nos anos 2000 e voltar a ser famoso graças à internet. Jojo se tornou tão parte da cultura que muita gente deve ter tido contato com referências a Jojo e nem sabe. Literalmente tudo na franquia é marcante de alguma maneira. No ocidente, considerando as 3 primeiras partes que seguem esse estilo, Jojo conseguiu atingir o mesmo público, mas em maior quantidade do que Hokuto no Ken atingiu. Por isso muita gente estranha quando percebe as semelhanças entre os dois. Enfim, 2012 foi um grande ano para animes importantes, já que também teve Chunibyo, que basicamente transformou a síndrome de Chunibyo em uma estética. Teve Kuroko no Basket, que é um dos animes de esporte mais populares da última década. A School DxD, que popularizou mais ainda o gênero harem, comédia romântica ecchi. Mag, que é um battle shonen relativamente popular. Another, que foi, eu acredito pelo menos, o primeiro anime de terror famoso fora do Japão. E obviamente, Sword Art Online, que pegou o que Haruhi fez e elevou a um nível global, popularizando as light novels do mundo todo e esse tipo de fantasia também. Sao, tecnicamente, não é um isekai, mas foi responsável por popularizar o subgênero e suas variantes, além dos personagens principais Kirito-like que infestaram a indústria nos próximos anos. Não é mais importante do que Jojo porque Jojo é atemporal e muito mais multifacetado do que Sao, mas inegavelmente teve muita influência na indústria recente também. Em 2013, a gente vivenciou um evento, a última vez que o anime conseguiu se tornar tão popular mundialmente nesse patamar. Shingeki no Kyojin estava em todo lugar que você ia. Mesmo fora de círculos envolvendo pessoas que gostam de anime, ele era mencionado por pessoas que não gostam de anime, mas ainda estavam acompanhando a primeira temporada. Furou a bolha de uma maneira que nem parecia um anime. Na época, tirando animes mais clássicos que eram socialmente aceitos,
Assistir anime ainda era algo tratado como esquisito pelas pessoas, então Shingeki, uma franquia nova, chegar em tão pouco tempo e quebrar isso foi muito grande. Era uma comoção pelas aberturas, pelas roupas que tomaram os eventos de cosplay, pela animação, pelo mistério de descobrir o que eram gigantes, pelo Levi que se tornou um personagem icônico na cultura recente. Attack on Titan atingiu públicos que poucos animes ao longo da história conseguiram atingir, e isso se manteve até o fim do mangá. Isso que é mais impressionante, a fama de Shingeki não diminuiu em nenhum momento. Toda temporada lançada era uma comoção nova. O mangá está quase no top 10 mais vendidos com 140 milhões de cópias. Bebeu muito de algumas polêmicas que alimentavam as discussões, especialmente nas semelhanças que alguns personagens e ideias tinham com nazismo e fascismo. Foi referenciado em tudo que é tipo de obra popular como Gumball e Simpsons. Foi dito como um anime favorito por vários artistas e atletas. Acho que Shingeki foi o anime que mais próximo chegou de One Piece na área de teorias. Era muito vídeo de discussão no Twitter teorizando como ia ser o final, quais eram as respostas para os mistérios. Cada morte de um personagem era tratada como a morte de alguém real. Foi uma loucura que só entende quem venceu de perto. Até tiveram outros animes importantes em 2013, mas Shingeki é tão grande que nem vale a pena ficar mencionando muito. Essa foi mais uma escolha que eu fiz baseada no quarto critério. Mesmo que outros pudessem atender o critério de popularidade mais do que Ping Pong, eu acho que Ping Pong tem uma importância muito maior do que as pessoas percebem. Ping Pong foi lançado num período que o anime já estava muito mainstream e a cada ano a quantidade de animes produzidos aumentava, a divisão de temporadas estava se tornando mais importante e os intuitos comerciais começavam a passar por cima dos intuitos artísticos. Por isso, um anime como Ping Pong é o mais importante. É o grande anime do Yuasa que veio a se tornar um dos principais, se não o principal diretor de anime nesse século, por conta desse estilo único. Ping Pong pega o conceito de animação e brinca como quer, passa a emoção dos personagens como poucos animes conseguiram até hoje, com temas de identidade essenciais para quem está assistindo. Semelhante ao que a Ashita no Joy fez décadas atrás, Ping Pong The Animation pega o esporte e usa como ferramenta narrativa para contar uma história pessoal muito maior com os personagens. É mais complexo do que tudo lançado envolvendo esporte na última década. Tokyo Ghoul também foi lançado nesse ano e é até mais popular. Shigatsu é mais popular também e é referência de drama nessa década. Haikyuu é discutivelmente um dos maiores animes de esporte da indústria. Noragami e Akame ga Kill foram ondas passageiras mais enormes. Nanatsu foi um daqueles battle shonens que furou a bolha. Teve muito anime com mais fama que Ping Pong, mas a importância não é só fama. Nenhum desses vai vir a ser tão influente quanto Ping Pong no futuro, que é um símbolo importante para os diretores que ainda buscam criar arte e não só produto. One Punch Man foi outro anime que transcendeu o Japão e se tornou grande o suficiente para impactar pessoas de fora. É aquele anime que atinge pessoas que não gostam de battle shonen clichê e assistem só pra ver eles sendo parodiados pelo Saitama. Foi um anime gigante na época e graças a ele a popularidade continuou posteriormente com o mangá do Murata. Desde então o Saitama virou um dos principais alvos de discussões de power scaling envolvendo Goku, Superman, personagens desse tipo, o que também ajudou a manter viva a popularidade da franquia. Nesse ano também teve Ansatsu Kyoshitsu, que foi popular por um bom tempo, Death Parade, que é mais lembrado pela abertura do que pelos episódios, Shokugeki no Soma, que também furou bolha, mas acabou perdendo popularidade com a queda de produção das outras temporadas. A Kudai Kishi, que teve um burburinho também. Sei lá, foi um ano com animes populares, mas parece que conforme avança, eu tenho menos o que comentar de cada produção lançada. Não sei se por não serem tão importantes quanto as anteriores, ou por ainda estar cedo para termos noção do quão influentes e marcantes vão ser daqui 10, 20 anos. Mas One Punch Man já é bem influente, e eu acredito que Mashle, por exemplo, tenha se inspirado muito na obra. Chegou num ponto que eu comecei a me perder nos meus critérios, porque eu me recusava a colocar outro anime no lugar de Mob aqui. Mob Psycho 100 é um anime famoso, mas não como outros que furaram a bolha, mas em compensação, ele é a grande referência de qualidade técnica dessa última década. Quando se pensa na animação em direção perfeita, se pensa em Mob. Quando se pensa em criatividade, se pensa em Mob. Quando se pensa em temas de identidade bem trabalhados, se pensa em Mob. As 3 temporadas de Mob Psycho marcaram a vida de todo mundo que assistiu em um cenário de decadência gradual da indústria. Por isso eu escolhi ele. No mesmo ano teve Your Name, que é muito mais famoso do que Mob no Japão e no mundo inteiro.
foi o filme que de fato popularizou Makoto Shinkai e o colocou como exemplo do auge estético em anime. Também teve o primeiro anime de Boku no Hero, que é mais popular ainda, mas sinceramente, eu acho que Boku no Hero vai ser esquecido nos próximos anos pelo final odiado. Teve Re:Zero, que para muitos foi o primeiro contato com o Isekai mais recente, Konosuba, que também pega Isekai e parodia ele, tiveram animes importantes, mas eu acho que Mob é mais memorável e é uma das poucas obras recentes que podem ser consideradas um clássico, ou pelo menos pode vir a ser considerada no futuro. Hoseki no Kunin foi escolhido porque até hoje é o principal anime quando se fala em CGI. A Orange é o melhor estúdio japonês usando a tecnologia e Hoseki consegue ser legitimamente bonito mesmo com todas as limitações técnicas vistas. Hoseki, por ter dado certo, mesmo que não seja um anime gigante em popularidade, acabou viabilizando mais animes experimentando usar o CGI em tudo. 2017 também teve Black Clover, que foi mais um Battle Shonen que fura a bolha e atinge quem não assiste anime, mas Black Clover é tão padrão que torna ele um pouco esquecível no meio dos shonens. E Kakegurui também foi lançado e foi bem popular, mas acho que a maioria não se importa com esse anime hoje em dia. Megalobox entrou na lista por ser uma homenagem de 50 anos a Ashita no Joy, que conseguiu se tornar famoso entre os fãs de Joy, mas também trouxe novos fãs, dando uma sobrevida à franquia. Acho que a segunda temporada ampliou isso mais do que a primeira, mas 2018 também teve tantos animes importantes fora do aspecto de popularidade. Violet Evergarden foi popular por ser um anime que até chegou na Netflix e era muito bonito, talvez um dos auges da indústria nesse aspecto. Teve Devilman Crybaby, que eu provavelmente colocaria se já não tivesse Devilman lá atrás. E também teve a adaptação de Banana Fish, que é relativamente popular dentro da demografia shoujo. Estou cansado, chefe. O anime começou a ficar ruim. 2019 teve muito anime popular, mas vários que não fedem nem cheiram, que daqui a alguns anos ninguém vai lembrar. Alguns até já foram esquecidos. Eu escolhi Dororo porque eu valorizo o intuito de revitalizar uma das obras mais importantes do Tezuka, que é o pai dos mangás. É importante para a indústria que essas histórias sejam revividas e continuem alcançando novos públicos para não esquecermos os pioneiros disso tudo. Kimetsu foi de longe o anime mais popular, ao ponto de alavancar o mangá para 220 milhões de cópias vendidas em sétimo lugar, conseguindo um feito que era impossível na época de superar One Piece em vendas no ano. Mas é só isso, só números. Kimetsu terminou logo em seguida, então não foi suficiente para manter uma longevidade, e não vai ser influente também, porque é só bem genérico. Mesmo sendo um fenômeno gigante, quando o anime começar a lançar, eu duvido que daqui 20 anos tenha alguém relembrando da obra. Fora isso, tiveram alguns menores como Vinland, Kaguya, Dr. Stone, Neverland, animes que também atingiram públicos fora da comunidade de anime que possuem suas qualidades, mas nada de extrema relevância. « 2020 foi um dos piores anos de anime da história, talvez o pior. Mas eu botei Tower of God porque foi a única adaptação minimamente decente de manhwa lançada na pandemia. Foi o primeiro manhwa adaptado para anime, então pavimentou um movimento que depois foi impulsionado por Solo Leveling e só tende a crescer. Também teve Jujutsu, que foi bem popular, mas é outro shorenzão que vai ser esquecido depois, e Eizouken, que eu valorizo por ser um dos melhores animes explorando a perspectiva da animação no Japão. Até tem um vídeo bem antigo comentando sobre ele. Link Clink é um dos principais nomes da ascensão da popularidade do Oguas nos últimos anos dentro do Japão e no resto do mundo. Junto com Modal, Zuishi e Scissor 7 ganhou muita popularidade e é muito aclamado. 2021 também teve Osama Rankin e Stone Boy, que se destacaram pela rara qualidade encontrada atualmente, mas Link Click faz parte de um movimento que nos próximos anos vai se mostrar ser muito importante. A animação chinesa está dominando o mercado do entretenimento. Não tem mais anime bom. Não tem mais anime bom. Antes era Gundam, Ribbon no Kishi, Astro Boy, e agora eu tô tendo que citar a merda de Bot the Rock como o anime mais importante de 2022. Eu escolhi Bot
porque pelo menos é um exemplo recente de um diretor pegando a obra original e dando uma própria autoridade. Ele elevou muito a qualidade, especialmente das cenas de comédia. Teve Chainsaw Man, que também furou bastante a bolha, mas a adaptação é um caos no quesito de direção de arte, então estirou pontos. Spy x Family furou a bolha também, mas pelo amor de Deus, é Spy x Family. Daqui 5 anos ninguém lembra que existiu. Ah, e não posso esquecer, também teve Blue Lock. Porra, é óbvio que Bunny the Rock é o anime mais importante de 2022, só teve desgraça nesse ano. Pluto foi o primeiro anime legitimamente importante na indústria em muito tempo, porque no meio de animes padronizados em 1-2 cores lançando semanalmente em divisão de temporadas feitas apenas para lucrar, Pluto é uma criação única de 8 episódios com 1 hora que demorou anos para ser feita. O fato desse anime ter sido feito é uma ótima notícia pro lado artístico da indústria e é mais uma obra do Urasawa adaptada, além de ser uma reimaginação do anime que basicamente moldou tudo como conhecemos hoje na animação japonesa. É sempre bom ver histórias do Tezuka sendo trazidas de volta para novos públicos. O meu anime favorito desse ano foi o Menina Garça, e ele é de extrema importância para a carreira do Miyazaki, um dos maiores diretores de anime da história. Então é bem discutível se esse também não poderia ser o anime mais importante do ano, mas tirando o significado para a carreira dele e nos temas, eu acho que Pluto a longo prazo vai significar mais para a indústria no estado atual que se encontra, por isso escolhi ele. E eu nem vou comentar sobre Frieren. 2024 foi o ano mais complicadinho de se decidir, porque Solo Leveling explodiu de uma maneira que não acontecia desde One Punch Man, eu acho. Especialmente na segunda temporada, mas a primeira temporada também foi muito popular. Essa adaptação acabou revivendo a procura de pessoas por manhwas e do mercado por adaptar esses manhwas em anime, então consolidou mais o que Tower of God tinha feito 4 anos antes. Orb, pra mim, é o anime mais importante nos temas e na qualidade, e Dungeon Meshi também foi ótimo dentro da comédia, mas Solo Leveling vai mostrar ter uma influência interessante no futuro, independentemente da sua qualidade. E 2025, o último ano, foi mais um ano complicado. O anime que eu mais gostei foi City the Animation, mas em questão de importância para a indústria, acho que o mais significativo foi a adaptação de Lord of the Mysteries. Não por qualidade, tanto que foi o primeiro anime em muito tempo que eu dropei, mas por ser a primeira adaptação e animação dessas web novas famosas, pelo sucesso que fez, deve acabar pavimentando o movimento para novas no futuro, como a de Orv, que inclusive já foi anunciada antes, mas deve ganhar mais força agora. Além disso, Lord of the Mysteries é um exemplo de produção organizada. A primeira temporada nem tinha acabado de lançar e já tinham divulgado o cronograma de adaptação para os próximos anos. Esse vídeo serve para perceber que apesar de ser uma mídia relativamente nova, anime já tem muitas obras importantes que marcaram a história da arte nas últimas décadas. Tem algumas observações interessantes. Essa lista teve 2 animes do Osamu Tezuka, Astro Boy Reborn Kishi, 2 animes do Ikki Kajiwara, Astro Joy Tiger Mask, 3 animes do Osamu Dezaki e Anakiko, Astro Joy Yoni Samae, 2 animes do Gonagai, Devilman e Kuchi Honen, 2 animes do Leiji Matsumoto, Yamato e Harlock, 2 animes do Tomino, Gundam e Ideon, e 2 animes da Rumiko, Urusei Yatsura e Irama. Ou seja, esses são realmente alguns dos nomes mais importantes dessa indústria. Outra observação que eu faço é que existe uma tendência, acredito eu, natural em todas as mídias de cada vez ser mais difícil serem lançadas obras importantes. Vamos analisar em cada um dos aspectos que eu citei antes. Inovação. Quanto mais a indústria se desenvolve, ela fica mais cheia de novas ideias na narrativa, nas temáticas, na animação, em tudo. Naturalmente, hoje, com tantas pessoas que inovaram antes, se tornou mais difícil criar algo que rompe o padrão. Por isso, os animes realmente inovadores, em sua maioria, vão até os anos 90 mais ou menos. Depois a importância se deu mais nos outros quesitos. Até quanto à popularidade, eu acredito que tem menos impacto. Hoje em dia, anime se tornou tão mainstream que qualquer coisa faz muito sucesso. E são tantos animes fazendo sucesso que vários deles acabam se perdendo e possuem um sucesso passageiro. Eu acredito fortemente que daqui 15, 20 anos, ninguém vai comentar sobre Jujutsu ainda, sobre Boku no Hero, sobre Dandadan. A fama foi banalizada. E quanto à longevidade, também se tornou mais complicada porque o mundo é mais imediatista. A gente vê isso muito na Shonen Jump, que não possui mais long running shonens do tamanho de Naruto, Bleach, Dragon Ball, One Piece. A tendência é ter no máximo 200 e poucos capítulos e deu.
Se eu pudesse fazer uma lista geral de animes mais importantes da história, contando todos os anos nesse vídeo, seria nessa ordem: Akira, Space Battleship Yamato, Evangelion, Ribbon no Kishi, Urusei Yatsura, Jojo, Dragon Ball, Ashita no Joe, Gundam e Astro Boy. Esse foi o vídeo.